Nishikada era um perdedor feio e repugnante que estava satisfeito em viver como um NPC. No entanto, tudo isso mudou quando uma gata começou a provocá-lo, então ele decidiu que a única maneira de retribuir era conquistá-la. Em um determinado dia, enquanto toda a turma prestava atenção na aula, Nishikada estava ocupado fazendo uma caixa de surpresas. Quando Takagi perguntou ao boneco de cabeça oscilante inacabado o que ele estava fazendo, ele disse que não era nada, mas ela não acreditou nele. Nishikada tinha a intenção de usar a caixinha surpresa para assustar Takagi, mas notou que ela estava tendo dificuldades com o estojo antes de conseguir montá-lo. Ele perguntou qual era o problema e ela disse que o estojo não abria, afirmando que devia ter emperrado quando caiu. Ela então o entregou a ele e perguntou se ele poderia abri-lo para ela. Nishikada pegou o estojo e ficou surpreso ao ver que abriu facilmente. Mas ele quase teve um ataque cardíaco quando algo pulou da caixa, fazendo-o gritar desesperadamente. Seu grito de cachorro covarde e corajoso chamou a atenção dos outros alunos e do professor deles, que lhe disse para calar a boca. Nishikada ficou tão envergonhado, e Takagi continuou rindo dele mesmo depois que ele devolveu o estojo dela. Nishikada guardou seu fracassado Jack in the Box enquanto planejava seu próximo passo, já que não estava pronto para deixá-la ter a última risada. Takagi então pediu para pegar emprestada a borracha dele, e depois que ele a entregou para ela, ela perguntou se ele se lembrava dos antigos ditados sobre borrachas e paixões. Acreditava-se que escrever o nome da sua paixão na borracha e usar tudo garantiria que seus sentimentos se tornassem mútuos. Nishikada disse a ela que lembrava do ditado, mas também disse que era a coisa mais idiota que alguém poderia fazer. Takagi apenas cantarolou enquanto lentamente tirava a borracha dele da capa e a examinava. Por alguma razão, Nishikada começou a entrar em pânico, pois não conseguia se lembrar se havia escrito o nome de sua paixoneta na borracha. Takagi piorou a situação fazendo sons que o fizeram acreditar que ele realmente havia escrito o nome de alguém no apagador. Envergonhado, primeiro ele implorou para que ela devolvesse a borracha dele, então ela o fez e imediatamente depois ele a pegou e examinou. Ele percebeu que ela estava brincando com ele. Isso fez o tolo gritar de irritação, porque ela o fez acreditar em uma mentira. No meio de seu acesso de gritos, ele notou a borracha dela na mesa e começou a reclamar, apenas para ser silenciado por um rifle de precisão por estar sendo muito barulhento. O homem disse-lhe para calar a boca e ameaçou costurar sua boca da próxima vez que ele interrompesse a aula com a voz. Nishikada pediu desculpas e sentou-se novamente, sentindo-se mais envergonhado do que antes, então disse a Takagi, que ainda ria às suas custas, para parar com isso. Takagi simplesmente disse que ele era divertido de provocar e então pediu permissão à professora para ir ao banheiro. Assim que ela saiu, um Nishikada malicioso percebeu que ela havia deixado sua borracha na mesa, então ele a pegou para escrever o nome de alguém. No entanto, quando começou a puxá-la, percebeu que ela já havia escrito algo nela e, em pânico, o curioso George, Sr. Nishikata ficou em conflito porque, por um lado, ele queria saber de quem Takagi gostava, e por outro lado, ele não queria invadir a privacidade dela. Eventualmente, ele cedeu à sua curiosidade, mas era muito covarde para puxar o objeto inteiro, então decidiu-se pela primeira letra. A letra dizia Low, e a parte engraçada foi que esse idiota ficou desapontado por não ser o nome dele. No entanto, ele se convenceu do contrário e puxou o apagador inteiro para descobrir quem era a pessoa. Surpreendentemente, o que estava escrito lá não era um nome, mas uma mensagem pedindo para ele olhar para o corredor. No momento em que o fez, viu Takagi sorrindo para ele, o que o chocou, pois não podia acreditar que ela o havia enganado novamente. Ela então voltou para a sala de aula e disse a ele que sua expressão de choque era uma réplica perfeita do Ghostface, o que só aumentou seu constrangimento. Recusando-se a olhar para ela, Nishikada prometeu se vingar de uma forma ou de outra, e Takagi desejou boa sorte a ele. No dia seguinte, Nishikada foi para a escola bem cedo de manhã já que estava de plantão, o que ele odiava. Quando ele se aproximou da escola, olhou para cima e viu Takagi observando-o da janela da sala de aula, o que o surpreendeu. Quando chegou à sua sala de aula, descobriu que estava tão vazia quanto a sua cabeça, mas tinha certeza de que Takagi estava escondida na sala. Recusando-se a baixar a guarda, ele olhou ao redor da sala de aula, esperando encontrar onde a imitadora do Loki estava se escondendo. Logo descobriu os sapatos dela saindo debaixo do pódio e concluiu que ela estava tentando assustá-lo. Em vez de confrontá-la, decidiu adotar outra abordagem e foi sentar-se em sua mesa, após o que disse em voz alta que ia fazer suas tarefas. Nishikada tinha certeza de que Takagi ficaria frustrada porque seu plano falhou, e ele poderia se gabar disso quando ela saísse do esconderijo. No momento seguinte, no entanto, seu sono. Embora seu cérebro falho de repente fez clique, e ele percebeu que Takagi era inteligente demais para cometer um erro tão óbvio. Isso o fez levantar e procurar na sala, onde ela poderia estar escondida. Depois de verificar a sala de aula e o corredor, ele deduziu que ela estava escondida no armário de suprimentos de limpeza. Então ele foi até lá de mansinho e puxou a porta com força. Como esperado, estava vazio. Então ele correu até o pódio para confirmar sua suspensão e encontrou apenas os sapatos de Takagi. Sua incapacidade de localizá-la o deixou atordoado. Então ele se sentou em sua mesa se perguntando se sua mente tinha lhe pregado peças. De repente, a cortina foi puxada e Takagi se revelou, fazendo Nishikada gritar e cair da cadeira. Takagi riu da situação dele e disse que estava assistindo ele brincar de Sherlock por trás da cortina. Cortinas. Nishikada não estava contente por ter sido enganado novamente, mas só podia observar Takagi rir à sua custa.
Eventualmente, os dois sentaram-se nas suas respectivas mesas, e Takagi disse a Nishikata que esperava que ninguém mais chegasse. Isso fez as bochechas de Nishikata esquentarem, pois as palavras dela sugeriam que ela gostava de estar sozinha com ele. Então ele tentou perguntar se ela tinha uma queda por ele. Antes que ele pudesse dizer as palavras, suas colegas Mina, Yukari e Sanae entraram. Então ele perdeu a coragem. Depois de assistir as 3 garotas discutirem sobre algo, Takagi lembrou Nishikata de que ele ainda não havia terminado suas tarefas matinais. Ele imediatamente se apressou para fazê-los. Mais tarde naquele dia, enquanto Nishikata estava no banheiro dos meninos resmungando em frente a um espelho sobre como Takagi nunca parava de provocá-lo, Nakai entrou. Nakai supôs que ele estava praticando suas caretas engraçadas, e quando perguntou a Nishikata sobre isso, uma lâmpada acendeu em sua cabeça enquanto ele se concentrava em aperfeiçoar uma careta engraçada. Nakai perguntou se ele tinha sentimentos por Takagi, já que eles estavam sempre juntos. Nishikata imediatamente se virou para ele, e Nakai esqueceu sua pergunta ao cair na gargalhada. Nishikata logo saiu do banheiro, sentindo como se tivesse acabado de ganhar o America's Got Talent, já que sua suposta cara engraçada fez Nakai cair na risada. Quando a aula começou mais tarde, ele decidiu que faria Takagi ser repreendida pelo professor ao fazê-la rir de sua cara engraçada. Ele esperou pacientemente até que Takagi tentasse pedir algo para ele antes de executar seu plano. Infelizmente, em vez de rir como ele esperava, Takagi simplesmente abriu seu espelho compacto para mostrar como ele estava. Nishikata começou a rir imediatamente, chamando a atenção do professor e sendo repreendido por atrapalhar a aula. Depois de se acalmar, Takagi riu dele e disse que o plano dele, assim como a cara engraçada, não tinham sido originais. Ela então o instruiu sobre como fazer uma cara engraçada de verdade e disse que se ele se virasse para longe dela, seu perfil lateral a faria rir. Nishikata fez o que ela pediu e deu de cara com o professor, que gritou com ele até que ele pedisse desculpas por seu comportamento. Quando o professor saiu, Takagi desatou a rir, mas Nishikata estava tão envergonhado que se recusou a tirar a cabeça da mesa. Alguns dias depois, eles tiveram uma aula de caligrafia, e o professor pediu a cada um que escrevesse suas palavras favoritas. Takagi sugeriu a Nishikata que ambos escrevessem algo que queriam um do outro, e ele concordou. Quando ambos terminaram de escrever, mostraram um ao outro o que tinham escrito. Takagi tinha escrito status quo, enquanto Nishikata tinha escrito contenção. Takagi perguntou que tipo de restrição ele queria que ela exibisse, e ele percebeu que não tinha conseguido transmitir sua mensagem. Como ele era muito mais burro do que Shaggy e Scooby juntos, não sabia como explicar para ela. Então ele mudou de assunto e perguntou por que ela tinha escrito status quo. Takagi explicou ao seu amigo tolo que ela tinha escrito isso porque queria que as coisas entre eles permanecessem as mesmas. Assim, ele permaneceria o idiota não oficial da turma, enquanto ela permaneceria a rainha dos truques e pegadinhas. Nishikata ficou muito chocado com quão bruxa má Takagi estava se revelando, então ele decidiu aumentar seu jogo e pediu que escrevessem outra coisa. Desta vez, ele decidiu escrever a palavra bondade, para que Takagi percebesse que ela era mais um diabo do que um anjo. No entanto, Takagi, que desconhecia seus planos, involuntariamente fez a jogada reversa de Uno ao elogiar sua caligrafia, o que o pegou de surpresa. Em seu estado momentâneo de choque, ele deixou cair seu pincel, então ela ajudou-o a pegar e devolveu para ele, fazendo-o questionar tudo o que sabia sobre ela. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, ela pediu que ele ficasse parado porque havia algo em sua bochecha e limpou com o polegar. Isso foi suficiente para convencer Nishikata de que, embora Takagi o provocasse, ela era uma pessoa bondosa, então ele mudou o que escreveu. Ele decidiu dizer a ela para parar de provocá-lo. E Takaaki prometeu fazer o melhor para não fazê-lo depois que mostrou seu papel a ela. Quando ela mostrou a ele o que havia escrito, ele ficou surpreso ao ver uma mensagem dizendo que tinha tinta no rosto. Foi então que percebeu que a astuta raposa daquela garota tinha colocado tinta em sua bochecha quando o tocou anteriormente sob o pretexto de remover algo. Durante a aula de inglês uma semana depois, o professor fez uma pergunta a Nishikata. Mas como ele não estava prestando atenção, ele não sabia a resposta. Takagi sussurrou o número 16 para ele, e sem hesitar, ele o repetiu para o professor, que jogou um giz na cabeça dele. O homem disse a ele que eles estavam na aula de inglês e não de matemática, então era melhor ele parar de sonhar e prestar atenção na aula. Nishikata sentou-se novamente, envergonhado, e Takagi disse que havia dito aquele número para informá-lo em que página estavam, mas ele não acreditou nela. No entanto, ele decidiu se vingar dela e tentou distraí-la até ser a vez dela responder a pergunta do professor. E quando o professor finalmente chamou o nome dela, Nishikata sorriu maliciosamente. Isso porque ele tinha certeza de que ela não estava prestando atenção. E isso levaria a ela a ser repreendida por ele. Surpreendentemente, Takeshi respondeu a pergunta corretamente, e depois de se sentar, disse a Nishikata para não colocá-la no mesmo saco que ele, que era a cabeça oca. Nishikata não podia acreditar que seu plano tinha falhado novamente, e começou a pensar no que fazer a seguir. No dia seguinte, a turma teve uma aula de natação, mas Nishikata não pôde entrar na piscina com os outros porque estava com a mão machucada. Enquanto ele estava sentado na sombra lamentando sua situação, Takagi de repente se juntou a ele e perguntou como ele se machucou. Nishikata apenas murmurou algumas palavras incoerentes, então ela perguntou se ele tinha se machucado quando tentou acariciar um gato de rua. Ele ficou tão surpreso com a precisão do palpite dela que perguntou estupidamente se ela era vidente.
Takedi apenas riu e disse a ele que tinha feito um palpite aleatório, que sua reação confirmou ser verdade. Nishikata se sentiu envergonhado, então tentou mudar de assunto perguntando por que ela não estava na piscina com os outros. Antes que ela pudesse responder, ele lembrou que seu amigo Takeo, que era inspirado em um rato toupeira, tinha lhe dito que se as garotas estivessem menstruadas, elas não ficavam. A piscina. Como Takeo também havia mencionado que o período causava dor abdominal e Takedi estava segurando o estômago, Nishikata presumiu que era por isso que ela estava sentada com ele. Takedi então pediu a ele para adivinhar o motivo de ela não estar nadando, já que ela adivinhou o dele, mas ele achou que seria constrangedor dizer menstruação, então recusou o pedido dela. Isso fez Takedi dizer que ela havia vencido e como ele não gostava de perder para ela. Ele reuniu coragem para dizer, mas teve que repensar antes de conseguir. Nishikata sentiu que Takagi estava tentando levá-lo a uma armadilha e ele não gostou disso. Ele tentou pensar em outra resposta, mas não conseguiu encontrar nenhuma. E quando Takagi perguntou se ele tinha uma resposta, ele disse que não. Ela então perguntou se ele estava tentando encontrar uma resposta ou apenas olhando os diferentes tamanhos de corpo de seus colegas na piscina, como um perdedor descarado e culto. Nishikata jurou que não estava olhando seus colegas. E quando ele olhou novamente na direção dela, um pensamento lhe ocorreu. Ele começou a se perguntar se Takagi não estava nadando porque estava envergonhada de seu peito reto. No entanto, ele sabia que dizer algo assim seria rude. Então, ele escolheu sua primeira opção, mas Takagi disse que sua resposta estava errada e que era rude apontar esse tipo de coisa para uma garota. Ele então tentou se desculpar, ela simplesmente riu e depois tirou a camiseta de educação física para revelar seu maiô. Isso fez com que ele percebesse que ela estava brincando com ele. E como ele não podia fazer nada, assistiu enquanto ela entrava na piscina com os outros. Alguns dias depois, Nishikata estava a caminho de casa da escola, quando Takagi se aproximou de bicicleta e sugeriu que fossem juntos para casa. Eles caminharam. Ela perguntou se o suco que ele estava bebendo estava bom, então ele ofereceu um gole. Takagi pegou a lata dele e estava prestes a beber quando Nishikata apontou que, ao fazer isso, ela estaria o beijando indiretamente. Ele disse isso, esperando que ela ficasse embaraçada com a ideia de beijá-lo, mas Takagi não ligou. Enquanto ela bebia da lata, Nishikata olhava com a boca aberta, pois não conseguia acreditar que ela não estava incomodada. Quando ela devolveu a lata, ele ficou olhando para o lugar onde os lábios dela estiveram, então Takagi perguntou se ele não ia beber. Ele disse que sim, e mesmo tendo um colapso interno, ele controlou suas expressões faciais e levantou a lata aos lábios. Quando estava prestes a beber, Takagi disse que ele estava prestes a beijá-la indiretamente. Então, o virgem que nunca foi beijado entrou em pânico e deixou cair a lata. Isso fez Takagi rir, mas Nishikata não disse nada enquanto pegava a lata e a jogava na lixeira próxima. Para sua surpresa, acertou direto, e isso o fez sentir como se fosse Kuroko. Ele pegou outra lata e jogou novamente na lixeira. Enquanto ele se deslumbrava com suas novas habilidades, Takagi tentou. Infelizmente, ela não acertou a cesta, e Nishikata zombou dela por ser uma péssima jogadora. Então ela propôs que jogassem um jogo. Ela disse que quem acertasse a próxima cesta venceria. E como Nishikata estava cheio de orgulho, ele concordou. Ele até disse que se ela ganhasse, ele faria qualquer coisa que ela quisesse que ele fizesse sem discussão. Takagi concordou com a proposta dele, e antes de jogar a lata, disse para ele não voltar atrás na palavra quando perdesse a partida. Quando a lata entrou no lixo, ele ficou surpreso, mas presumiu que ela tinha tido sorte. Ele então pegou outra lata e estava prestes a jogar quando Takagi disse que daria a ele o seu primeiro beijo se ele ganhasse. As palavras dela fizeram com que o cérebro dele desse um curto-circuito momentâneo, e isso o fez errar o arremesso. Nishikata caiu de joelhos em derrota enquanto Takedi ria e celebrava sua vitória sobre ele. Quando continuaram a caminhar, Nishikata não podia deixar de se perguntar que coisa sinistra ela o faria fazer já que ele havia perdido. No entanto, Takedi de repente parou e disse a ele que não se importava se ele não fizesse nada por ela. O que o surpreendeu. Ele tentou convencê-la a lhe dar uma tarefa, mas ela recusou, dizendo que não havia necessidade de fazê-lo. Pouco depois de Nishikata chegar em casa, ele decidiu fazer algumas flexões como uma forma de se preparar mentalmente para quando encontrasse Takagi no dia seguinte. Infelizmente, ele não era um Goku ou Vegeta. Então, os braços dele cederam após algumas flexões e ele caiu de cara no chão. Ainda assim, ele se recusou a desistir, pois tinha como objetivo evoluir como Sung Jin-woo e provar a Takagi que podia derrotá-la em seu próprio jogo. No dia seguinte, na escola, seus músculos estavam doloridos de todas as flexões que ele havia feito no dia anterior. E quando Takagi percebeu que algo estava errado com seus braços, ela perguntou sobre isso. Ele a assegurou que estava tudo bem, mas ela não acreditou nele e cutucou para ver se ele reagiria. Ela fez. Takagi riu da reação dele e quando finalmente parou, perguntou por que ele estava dolorido. Então ele contou que tinha começado a treinar no dia anterior. Takagi achou interessante que um preguiçoso como Nishikata estivesse malhando e disse que ele não aguentaria 3 dias. Nishikata apenas sorriu para si mesmo enquanto jurava provar que ela estava errada. E por isso, quando chegou em casa naquela noite, continuou seu treino. Alguns dias depois, enquanto ele e Takagi caminhavam para casa juntos. Ela perguntou se ele ainda estava fazendo seu treinamento muscular, e ele disse que sim. Takagi admitiu que esperava que ele desistisse e elogiou sua dedicação. No entanto, ela disse que se ele treinasse muito durante seu surto de crescimento, impediria de crescer mais alto. Isso assustou Nishikata porque, embora ele admirasse o Capitão Levi, ele
Ele não queria ter a mesma altura que tinha. Ele também não gostava da ideia de Takagi ser mais alta que ele, e estava prestes a dizer algo quando ela lhe disse para não deixar que suas palavras o incomodassem. Ela assegurou a ele que era apenas um boato e disse que era bom ele estar levando o treinamento a sério porque ele estava começando a se parecer com o homem dos sonhos dela. Em resposta à declaração dela, Nishikada começou a corar tanto que você pensaria que o rosto dele era um ferro aquecido. Takagi percebeu isso e riu dele, fazendo-o perceber que ela estava zombando dele como de costume. No dia seguinte, começou a chover de repente depois da escola, e enquanto Mina reclamava para suas amigas por não ter trazido seu guarda-chuva, Nishikada percebeu que Takagi não havia saído de sua mesa. Quando ele perguntou por que ela não estava indo embora, ela disse que havia deixado o guarda-chuva em casa, e ele começou a rir. Ele até lançou alguns insultos por ela ser esquecida. Mas Takagi o surpreendeu ao ignorá-los e pedir para compartilhar o guarda-chuva com ela. Enquanto caminhavam para casa, o cérebro de Nishikata trabalhava a todo vapor, porque ele não podia deixar de pensar em como compartilhar um guarda-chuva os fazia parecer um casal. Para se distrair, ele tentou puxar a conversa, mas ela morreu assim que começou. Enquanto pensava em algo para tornar a situação menos tensa e estranha para ele, ele notou um sapo sentado em uma cerca. Então ele o pegou e tentou assustar Takagi com isso. Mas ela pegou o sapo dele e elogiou o quão fofo ele parecia. Isso fez se perguntar se ela era a versão japonesa da princesa Tiana. Mas antes que ele pudesse dizer algo, ele percebeu que ela colocou o sapo no ombro dele. Nishikada gritou quase imediatamente, e Takagi riu de como ele estava assustado com um sapo inofensivo. Enquanto continuavam seu caminho, Takagi notou que o ombro direito de Nishikada estava molhando porque ele estava tentando garantir que ela não se molhasse. Então ela se aproximou dele. Isso fez o coração de Nishikada começar a disparar como um cavalo, então ele tentou se acalmar falando sobre coisas aleatórias. Takagi acabou provocando-o, mas felizmente a chuva logo parou, e ele implorou para que ela parasse de brincar com ele antes de seguirem seus caminhos separados. 2 dias depois, Nishikada foi chamado ao escritório do professor por causa de sua recente perturbação durante a aula. Depois que o professor o repreendeu, disse a Nishikada que ele deveria limpar a sala de ciências depois da escola. Nishikada achou que a tarefa era demais para uma pessoa só, mas não reclamou e foi para a sala de ciências depois da escola. Enquanto resmungava para si mesmo, ele abriu o armário de produtos de limpeza e quase se tornou o novo titã colossal ao pular de medo. Isso porque a Takagi havia se escondido no armário e esperou ele abri-lo antes de assustá-lo completamente. Quando se recuperou, ele perguntou por que ela estava tentando enviá-lo para os portões puramente brancos antes da hora. Mas ela apenas riu. Em seguida, saiu do armário para que ele pudesse pegar as vassouras e propôs que jogassem um jogo para tornar a tarefa mais divertida. Nishikada perguntou o que ela tinha em mente, então ela disse que jogariam pedra, papel, tesoura, e que o perdedor teria que limpar um quarto da sala sozinho. Nishikada pensou nisso e concluiu que, se ele canalizasse seu Gon Freaks interior, ele venceria o jogo, então ele concordou. Antes do jogo começar, Takagi disse que usaria pedra, e isso foi o suficiente para deixá-lo confuso, pois ele não esperava que ela fizesse isso, então ele perdeu. Enquanto ele limpava, Nakai passou com o Mano, e quando notaram Nishikata e Takagi na sala, pararam para dizer olá. Nakai perguntou a Nishikada por que ele estava limpando a sala de ciências, e Nishikada explicou que era sua punição por fazer barulho durante a aula. Quando Nishikada perguntou por que eles ainda estavam por ali depois da aula, Nakai e Mano ficaram visivelmente desconfortáveis. No entanto, Nakai se recuperou rapidamente e disse que estavam apenas passando o tempo antes de irem para casa, o que Nishikada acreditou. Mano então sugeriu que deixassem Nishikada terminar suas tarefas. Então, Nakai afastou-se da janela e despediu-se do amigo. Depois que eles se foram, Takagi disse a Nishikada que Nakai e Mano estavam namorando, e o tolo gritou surpreso. Ele admitiu que tinha notado que Nakai passava muito tempo com Mano. Mas como ele era um novato desavisado, ele não percebeu que era porque eles estavam juntos. Takagi disse que tinha certeza de que Naka e Mano estavam indo para o terraço para passar um tempo a sós, e por alguma razão, as bochechas de Nishikada ficaram vermelhas. Antes de saírem da sala de ciências, jogaram mais 3 rodadas de pedra, papel, tesoura, e Nishikada perdeu todas. Então ele acabou limpando a sala sozinho. Enquanto caminhavam para casa juntos, Nishikada reclamou do calor, então Takagi sugeriu que comprassem algumas bebidas. Ela então propôs que jogassem um jogo em que o perdedor teria que pagar pelas bebidas, e Nishikada concordou com a condição de escolher o jogo. Quando ele avistou algumas barras altas em um parque infantil, ele decidiu que o jogo seria fazer um kickover neles. Ele se sentia muito confiante de que venceria, já que um dia havia feito um kickover aleatoriamente e conseguiu. Ele se sentiu como um medalhista de ouro olímpico naquele momento, então estava determinado a mostrar a Takagi que era melhor do que ela. Quando Takagi apontou que estava usando uma saia, ele ficou feliz porque pensou que ela desistiria, já que não poderia fazer um kickover com ela. Mas ela disse a ele que não se importava. A única coisa que ela pediu era que ele olhasse para o outro lado enquanto ela fazia isso. Então, seus olhos curiosos não veriam sua roupa íntima. Nishikada tentou argumentar que, se fizesse isso, não poderia saber se ela cumpriu o desafio ou não, mas ela disse que ele perderia se olhasse. Então ele ficou quieto. Logo depois de se virar, Takagi se segurou na barra e fez o salto, mas Nishikada não estava convencido de que ela tinha feito.
Foi por isso que, depois de terminar seu desafio, ele sugeriu que fizessem de novo. Takagi concordou e foi primeiro, mas a curiosidade de Nishikata e a vontade de provar que ela estava apenas fingindo fazer o kickover o fizeram se virar no último segundo. Ele ficou tão chocado ao ver que ela não só fez o kickover, mas também estava usando shorts por baixo da saia. Rapidamente, ele se virou, agindo como se não tivesse acabado de quebrar a única regra que ela estabeleceu para o jogo. Eventualmente, a culpa o alcançou, então ele contou a Takagi o que havia feito e comprou a bebida após admitir sua derrota. Enquanto ela tomava seu suco, Nishikata perguntou por que ela o fez olhar para o outro lado quando estava usando shorts. Takagi simplesmente olhou para ele e o chamou de garoto culto por olhar para ela em primeiro lugar. Quando ela começou a se afastar, ele correu atrás dela e tentou explicar que suas intenções não eram pura, mas Takagi se recusou a ouvir e zombou dele. Naquela noite, Nishikata ficou acordado até tarde assistindo a um anime com o ar-condicionado no máximo, então acabou pegando um resfriado e não pôde ir à escola. Na escola, Takagi continuava olhando para sua mesa enquanto a aula acontecia, e quando finalmente decidiu se concentrar, Nishikata entrou. O professor perguntou se ele estava forte o suficiente para estar na escola, e ele assegurou-lhe que sim, após o que ele se sentou. Quando Takagi fez a mesma pergunta, ele fez um movimento no cabelo que supostamente a faria achá-lo irresistível e disse que estava bem. Isso a fez perguntar se ele havia passado a noite assistindo Amor Não Correspondido 100%. Nome. Nishikata ficou chocado por ela ter adivinhado corretamente e estava prestes a perguntar como ela sabia quando um giz atingiu sua cabeça. O professor disse que ele estava falando muito alto, então ele se desculpou e se sentou enquanto Takechi começava a rir. Quando ela notou que ele estava tossindo, perguntou se ele estava bem e ele a assegurou que estava, então ela continuou com a aula. Enquanto isso, Nishikata estava ocupado planejando colocar em prática o plano que ele elaborou enquanto assistia ao anime de amor não correspondido na noite anterior. O plano dele era simples, fazer uma pose que certamente faria o coração de Takagi disparar quando ela o visse. Mas não funcionou. Takeuchi não disse uma palavra a ele, e ele começou a se perguntar se suas habilidades inexistentes de conquistas estavam falhando. Quando olhou para ela, de repente ficou muito consciente dos traços faciais dela e sentiu seu coração começar a acelerar. Percebendo que estava começando a vê-la de forma diferente, Nishikata imediatamente tentou se livrar desses pensamentos intrusivos. Takagi notou que ele ficou vermelho no rosto, então perguntou se ele estava com febre, e ele disse que não. No entanto, como seu rosto ainda estava muito vermelho, ela continuou insistindo para que ele dissesse se algo estava errado com ele. Nishikata assegurou de que estava bem, e ainda disse que tinha mentido sobre seu resfriado, porque tinha certeza de que sua gentileza era toda uma mentira. Isso fez com que ela dissesse que estava feliz que ele se sentia bem. Como agora ela podia provocá-lo à vontade, o que ela fazia para seu aborrecimento? Alguns dias depois, após a escola, Mina insistiu que suas amigas a acompanhassem até uma loja de lanches para que ela pudesse comprar um grande picolé com sabor de batata doce. Quando se aproximaram da loja, Yukari parou de andar e quando suas amigas perguntaram por quê, ela apontou para a loja, dizendo que Nishikata e Takagi estavam lá. Yukari estava prestes a sugerir que fossem para outro lugar porque achava que Takagi e Nishikata estavam em um encontro. Mas Mina agarrou do braço de Sanai e correu em direção à loja. Depois que Mina pegou seu picolé e as amigas se despediram de Takagi e Nishikata, Yukari disse que eles tinham sorte de ter um ao outro. As amigas perguntaram do que ela estava falando, então ela apontou que Nishikata e Takagi estavam em um relacionamento. Mas eles não acreditaram nela. Para provar que ela estava certa, sugeriu que seguissem a dupla desavisada. Mas como nenhum deles prestou atenção durante a aula de furtividade no treinamento militar, Takagi os notou quase imediatamente. Ela então sugeriu a Nishikata que eles pegassem outro caminho. E quando as meninas tentaram segui-los, descobriram que, assim como o Avatar, Nishikata e Takagi tinham desaparecido. Yukari se perguntou se eles tinham notado que estavam sendo seguidos, mas quando Mina começou a reclamar, ela concordou em voltar. Sem que elas soubessem, Nishikata e Takagi haviam se escondido ao lado de um poste coberto por arbustos, e foi por isso que não os viram. Depois que Takagi confirmou que a costa estava limpa, eles saíram do esconderijo e continuaram seu caminho para casa. Uma semana depois, os amigos de Nishikata o deixaram na biblioteca, já que ele se recusou a ir brincar com eles quando todos ficaram cansados de estudar. Nishikata se sentiu com ciúmes, mas como sabia que era tão burro quanto os três patetas, ele afastou esses pensamentos e continuou estudando. Nesse momento, Takagi apareceu do nada e perguntou se ela poderia se sentar com ele. Depois que ela se sentou, ela perguntou por que ele não estava saindo para brincar com os amigos. Então ele disse que se ele falhasse no teste, seus pais tirariam seus videogames. Quando percebeu que tinha falado demais, ele entrou em pânico, pensando que ela tentaria fazer algo para interferir em seus estudos. Isso o fez dizer a ela para não o incomodar. E embora Takagi tenha concordado, ela ainda disse que provocá-lo era divertido. Alguns minutos depois, ele percebeu que o livro que ela estava lendo não era um livro escolar, então perguntou por que ela não estava estudando. Ela disse que já tinha estudado no dia, pois sempre se certificava de estudar 2 horas todos os dias, que ele achou impressionante. No entanto, ele não pôde deixar de sentir que a garota sorrateira tinha algo planejado para ele. E isso o deixou preocupado. Quando Takechi percebeu que ele estava olhando para ela, perguntou se ele estava olhando porque tinha se apaixonado perdidamente por ela, fazendo-o corar enquanto virava a cabeça. Percebendo que suas ações o faziam parecer um boboca, ele tentou esclarecer as coisas, mas ela o interrompeu e apontou que ele tinha errado a equação que estava resolvendo. Quando ele tentou descobrir onde tinha errado, ela moveu sua cadeira mais perto dele e explicou.
Nishikata ficou feliz por estar sendo ensinado pela protegida de Albert Einstein, mas começou a se perguntar se havia outro motivo para ela estar ajudando-o. Então ele perguntou o que ela queria em troca. Takagi disse a ele que estava apenas ajudando porque sabia bem que o QI dele estava na zona negativa e não queria vê-lo falhar. Naquela noite, enquanto iam para casa, Nishikata agradeceu a Takagi por ensiná-lo, e disse que, por causa dela, ele não iria reprovar. No entanto, ela disse a ele que o que ela ensinou não ia aparecer na prova, o que o surpreendeu. Quando o dia da prova finalmente chegou, Mina e Sanae imploraram a Yukari para revisar o curso de inglês com elas, já que sempre tiveram dificuldades. Yukari disse que não podia, pois precisava se concentrar na própria revisão, já que prometeram a ela um novo videogame se ela tirasse mais de 90. Mina não podia acreditar que um videogame era mais importante para Yukio. Yukari do que ajudá-las a estudar para uma prova, mas Yukari não se importou. Ela as afastou como se fossem moscas incômodas e ignorou suas reclamações sobre sua decisão insensível enquanto estudava. No entanto, quando a professora chegou com as próximas provas, a confiança de Yukari foi de 100 a 0, pois a prova não era de inglês, mas de matemática. Mais tarde, quando a professora retornou com os scripts corrigidos, ele começou a devolvê-los aos alunos, e quando chegou a vez de Takagi, elogiou-a por um trabalho bem feito. Yukari, por outro lado, tinha obtido uma nota menor do que esperava. Depois que Takagi voltou ao seu lugar, o nome de Nishikata foi chamado, e ele ficou surpreso por ter conseguido uma pontuação média. Ao sentar-se, ele culpou Takagi em sua mente por tê-lo enganado com sua tutoria. Recusando-se a reconhecer o fato de que ele falhou porque era tão burro quanto uma porta, ele estava tão perdido em seu jogo interno de culpa que demorou a perceber que Takagi estava chamando por ele. Quando finalmente a ouviu, ela sugeriu que tentassem adivinhar a pontuação um do outro. Então ele concordou. Takagi foi a primeira e adivinhou que sua pontuação estava entre 50 e 59. O que o surpreendeu, mas ele tentou manter uma cara de pôquer para que ela não percebesse que estava próxima da verdade. No entanto, ela optou por 56 e quase imediatamente o idiota se levantou e mostrou a ela seu roteiro, se gabando de que ela não tinha adivinhado corretamente. O próximo. No momento seguinte, ele foi atingido na cabeça com um giz e a professora disse para ele parar de mostrar a prova de que seu cérebro deu defeito há muito tempo. Envergonhado, ele se sentou novamente e Takagi pediu para ele adivinhar qual era a pontuação dela, dizendo que se ele errasse por 2 pontos, ele ganharia. Como o professor a elogiou antes, Nishikata deduziu que a pontuação dela estava acima de 90, então ele decidiu citar números nessa faixa e observar a reação dela. O primeiro número que ele mencionou foi 92, e para sua surpresa, Takagi parecia chocada, mas ele assumiu que ela estava tentando enganá-lo. No final, ele escolheu 97 e ficou muito desapontado quando ela mostrou o roteiro com o número 92 escrito em letras grandes. Naquele fim de semana, Nishikata foi à livraria comprar a última edição do mangá de Amor Não Correspondido, e rapidamente colocou na mochila porque não queria que ninguém soubesse que ele lia mangá shoujo. Infelizmente, parecia que os deuses do enredo estavam trabalhando horas extras para garantir que seu segredo fosse descoberto, porque assim que ele saiu da loja, encontrou Takagi. Ela disse que estava fazendo uma caminhada e perguntou qual livro ele tinha comprado na loja, o que o deixou em pânico. A princípio, ele pensou em dizer que não comprou nada, mas depois de considerar que ela pudesse tê-lo visto pagando no caixa, ele disse que comprou um mangá de futebol. Ele supôs que dizer isso a desviaria, mas Takagi o surpreendeu pedindo para ver o mangá. Então ele inventou diferentes razões para não mostrá-lo a ela. Quando ele começou a se afastar, Takagi o seguiu e insistiu para que fossem para casa juntos. Enquanto caminhavam, Takagi perguntou se ele comprou o mangá Unrequited Love, que ela o chocou. Nishikata perguntou como ela sabia e ela admitiu que o viu comprar enquanto estava do lado de fora, fazendo-o perceber que ela estava brincando com ele o tempo todo. Ele então implorou para que ela não contasse a ninguém sobre seu segredo, senão ele se tornaria a piada de toda a escola. Takagi prometeu levar seu segredo até o infinito e além, quero dizer, para o túmulo, mas Nishikata estava cético, já que ela concordou muito rapidamente. Para fazê-lo se sentir mais à vontade e confiar seu segredo a ela, ela ofereceu contar o segredo dela. Em seguida, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido que ela gostava de ele, fazendo-o surtar enquanto seu rosto lentamente se parecia com um tomate. Takagi riu de sua expressão chocada e disse que mentiu para ele como vingança por ele ter mentido para ela sobre o mangá. Na semana seguinte, Takagi e Nishikata se abrigaram em um santuário quando começou a chover de repente, enquanto eles caminhavam. De volta para casa, Nishikata percebeu que a camisa de Takagi estava encharcada, tornando suas roupas íntimas visíveis. Então ele rapidamente desviou o olhar, esperando que ela não tivesse notado que ele estava olhando. No entanto, ele ainda não estava bem em apenas desviar o olhar, então começou a falar sobre o anime que queria assistir quando chegasse em casa. Takechi zombou dele por sua obsessão com a série Amor Não Correspondido, mas ele jurou que não era uma obsessão e lembrou-a de que ela prometeu nunca falar sobre isso. Ela disse que não importava já que ninguém mais estava por perto e ele... Ela então foi tirar sua camiseta de educação física da mochila para poder trocar de roupa molhada e descobriu que estava um pouco úmida. Isso a fez pedir a camiseta de educação física de Nishikata, e enquanto ela se trocava, ele fez o possível para não se transformar em sua outra personalidade. Tom, o valentão, o voyeur. Quando ela terminou, fez uma aposta com ele de que a chuva iria parar quando o relógio da cidade marcasse 5 horas. Nishikata disse a ela que não pararia, mas ela disse que, se parasse, ele teria que fazer tudo o que ela quisesse, e ele concordou. Enquanto esperavam, um gato de rua se aproximou deles, e quando Takeji tentou tocá-lo, Nishikata avisou-a que ele poderia arranhá-la.
Então eu... No momento seguinte, ele sacudiu o corpo para se livrar de toda a água e Nishikada acabou com a camisa molhada. Takagi ofereceu sua camisa de educação física para ele e antes de vesti-la, ele cheirou como um estranho, provavelmente porque queria guardar o cheiro dela na memória para quando decidisse pegar sua meia favorita mais tarde naquela noite. Eventualmente, a chuva parou como Takagi disse que iria, e já que a aposta era que ele teria que fazer o que ela quisesse, ela pediu para ele ir a algum lugar com ela. Alguns dias depois, enquanto voltavam para casa, Nishikada falava alegremente sobre toda a diversão que pretendia ter durante as férias de verão. Em algum momento, viram Nakai e sua namorada voltando para casa juntos na bicicleta dele. E por alguma razão, Nishikada de repente ficou quieto. Quando Takedi percebeu que ele estava calado, perguntou se ele queria tentar andar em tandem, e ele imediatamente recusou. A razão dele foi que poderiam ser atropelados pelo caminhão-kun do Isekai Avenger. E ele não estava pronto para se tornar um aventureiro. Takagi apontou que eles não estavam perto de nenhuma estrada principal, então a razão dele não fazia sentido. Ainda assim, ele recusou, então ela perguntou se ele estava envergonhado de ser visto andando de bicicleta com ela, já que ela estava muito acima do nível dele. Nishikada assegurou a ela que a única coisa que ele nunca poderia competir era com sua grande testa e pediu que ela não se achasse tanto, pois não era tudo isso. Takagi apenas sorriu e sugeriu que fossem a um terreno baldio para tentar a pedalada dupla. Quando chegaram lá, Takagi fez um acordo com ele de que se ele falhasse em fazer isso, ele teria que comprar uma lata de suco para ela. Nishikada fez o melhor que pôde, mas teve dificuldade em movimentar a bicicleta, pois sempre esquecia de treinar as pernas durante suas sessões de treino. Quando culpou-a por sua incapacidade de pedalar corretamente, Takagi disse que da última vez que andou de tandem com um rapaz, as coisas estavam indo bem. Isso o deixou um pouco com ciúmes, então ele começou a pedalar mais forte do que antes porque queria provar que era melhor do que quem a havia levado para andar antes. Enquanto ele pedalava, Takagi disse a ele que a pessoa a quem ela estava se referindo era seu pai, e de repente, Ishikawa perdeu o controle da bicicleta. Como ele perdeu a aposta, comprou uma lata de suco para ela, e quando tentou fazer o mesmo para si, percebeu que estava sem dinheiro. Quando Takagi perguntou por que ele não pegou uma também, ele disse que não queria uma, recusando-se a admitir que não era melhor do que um rato de igreja pobre. Takagi então ofereceu-lhe a sua lata, mas ele recusou aceitá-la, optando por suportar o calor até chegar em casa. Felizmente, Takagi tinha o coração de Madre Teresa, então ela lhe deu outra lata quando percebeu que ele estava suando. Depois de terminarem de beber o suco, Takedi sugeriu que se encontrassem no lote todos os dias para praticar andar em tandem até o meio-dia, e Nishikada concordou. Infelizmente, no dia seguinte, choveu durante toda a manhã e todos ficaram presos em casa. Ao meio-dia, a chuva parou de cair, então Takagi e Nishikada se encontraram no terreno vazio, exatamente como combinaram. Como o lote estava cheio de poças, Takagi sugeriu que fossem para outro lugar e passassem o tempo juntos, já que não podiam andar nas poças. Depois que Nishikada concordou, Takagi o levou a um túnel abandonado e sugeriu um teste de coragem. Ela disse que havia rumores de que algo vivia no túnel, e qualquer um que entrasse no túnel era levado pelos espíritos. Nishikada estava visivelmente apavorado, mas porque não queria ser destaque na nova edição de Diário de um Banana, disse a Takagi que não estava. Enquanto eles entravam no túnel, Takagi apontou o talismã de papel na parede e disse que era prova de que algo maligno vivia no túnel. O som de água pingando em algum lugar do túnel fez Nishikada gritar, e Takagi o provocou por isso. Ela então apontou para um barril, e pediu-lhe para olhar dentro para ver se algo estava escondido lá. Nishikada tentou recusar, mas quando ela o chamou de covarde sem coragem, ele parou de discutir e olhou dentro do barril. Assim que ele fez isso, Takagi de repente gritou, e quando ele estremeceu de medo, ela começou a rir. No entanto, quando ele se virou para repreendê-la, ela não estava em lugar nenhum e isso intensificou o medo que ele estava sentindo. Ele começou a chamar o nome dela, mas Takechi não respondeu, então ele ficou com medo de que ela tivesse sido levada pelo espírito. Na manhã seguinte, nesse momento, alguém tocou em seu ombro e quando ele se virou, deu de cara com Takagi, o que o fez gritar. Takagi perguntou por que ele estava com medo, mas ele disse que não estava e afirmou que estava apenas testando seu alcance vocal. Antes de saírem do túnel, Takagi apontou para um buraco na parede. E como Ishikata não queria que ela o fizesse de bobo novamente, ele decidiu pregar uma peça nela. Ele colocou a mão dentro do buraco e começou a gritar por ajuda, dizendo que algo estava puxando sua mão. Mas quando Takagi não correu em seu auxílio, ele se virou para olhar para ela. Ele foi saudado pela visão dela, o que o fez gritar. Alguns dias depois, Nishikada estava a caminho de comprar mantimentos quando notou alguém que se parecia com Takagi. Após confirmar que era ela, ele começou a segui-la, esperando encontrar algo para usar contra ela. Quando Takagi virou a esquina, ela olhou para ele, e ele começou a se perguntar se ela havia notado que ele estava a seguindo. No entanto, quando ele notou a ponta do chapéu dela espiando ao lado da parede, ele assumiu que ela estava tentando assustá-lo e decidiu revidar. Para sua surpresa, ele encontrou apenas o chapéu dela, que ela havia colocado na parede como um disfarce, e assim que começou a se perguntar onde ela estava, Takagi pulou dos arbustos e o assustou. Ela então perguntou para onde ele estava indo, e ele disse a ela que ia fazer compras, então ela sugeriu que fossem juntos. Quando ela se virou para pegar o chapéu, assustou-se com um inseto voador e quase perdeu o equilíbrio. Nishikada tentou bancar o Superman, mas acabou caindo e ralando o joelho no processo. Takagi sugeriu que fossem ao parque para lavar o ferimento, e depois que ele fez isso, ela lhe entregou seu lenço para amarrar.
Depois disso, eles começaram a brincar com a água e a espirrá-la em si mesmos porque Takedi disse que era divertido. Naquele final de semana, Nishikada foi ao shopping para comprar a última edição de Amor Não Correspondido. E depois de sair da loja, ele se deparou com a pedra no seu sapato, Takagi, sabendo que ela ia perguntar sobre o livro que ele comprou. Ele rapidamente perguntou o que ela estava fazendo no shopping, e ela disse que veio comprar um maiô. Suas palavras deixaram Nishikata sem fala, e ele a encarou como um zumbi sem cérebro até que ela perguntou que tipo de maiô ele gostava. A pergunta o pegou de surpresa, mas ele conseguiu se recuperar rapidamente e disse a ela que não se importava com maiôs. Isso fez Takagi provocá-lo, então ele tentou sair, mas parou no meio do caminho quando ela perguntou se poderia pegar emprestado o novo volume do mangá Amor Não Correspondido, que ele acabara de comprar. Nishikada ficou chocado e jurou para si mesmo que Takagi era uma bruxa ou espiã do governo. Recusando-se a deixar que ela visse que havia sido pego de surpresa pelo pedido dela, Nishikada disse a ela que ela estava enganada sobre o mangá que ele comprou. Ela então perguntou o que ele comprou e ele disse que era um mangá sobre zumbis robôs, e esperando que isso a impedisse de fazer muitas perguntas. No entanto, Takagi ainda insistiu que ele havia comprado o mangá Unrequited Love, então ele bolou um plano para fazê-la recuar. Ele disse que se ela pudesse adivinhar o mangá corretamente, faria qualquer coisa que ela pedisse, e ela concordou. Como Nishikata tinha a capacidade mental de um bebê, ele presumiu que Takagi desistiria do desafio se ele agisse como se ela estivesse errada. Como esperado, Takagi não caiu em seu truque barato e manteve sua primeira escolha, então ele não teve escolha a não ser mostrar o mangá para ela. Takagi comemorou alegremente assim que confirmou que estava certa, mas isso só fez Nishikata perceber que era muito mais estúpido do que pensava inicialmente. Sentindo-se envergonhado, ele tentou sair, mas ela o impediu e lembrou-lhe do acordo que fizeram anteriormente. Nishikata então perguntou o que ela queria que ele fizesse, e ela disse que ele tinha que acompanhá-la para comprar um maiô. Na loja, Nishikata se sentiu tão desconfortável e envergonhado que se recusou a olhar os maiôs, embora sua mente culta estivesse exultante. Takedi disse-lhe para parar de agir como um prudente e pediu para ele ajudá-la a escolher um para que pudessem sair. O primeiro que ela mostrou a ele era um biquíni, e Nishikada disse que parecia bonito sem se dar ao trabalho de olhar direito. Takedi então entrou no provador para experimentar o biquíni, e tudo o que Nishikada podia fazer era tentar se distrair do fato de que ela estava se trocando. Na manhã seguinte, naquele momento, Takagi voltou vestida com um maiô e perguntou a Nishikada se ela poderia passar por uma modelo da Victoria's Secret. Nishikada ficou vermelho e disse-lhe para não se iludir, então ela decidiu vestir outro maiô. Quando ele tentou reclamar, ela disse que continuaria experimentando maiôs, até que ele dissesse que ela estava bonita. Nishikada não fazia ideia de por que ela queria que ele dissesse algo tão brega, e justo quando estava pensando nisso, ela colocou a cabeça para fora e pediu que ele entregasse outro maiô. Depois que ele pegou um, sua mente vagando não pôde deixar de se perguntar se Takagi estava vestida ou não. Assim que ele entregou o maiô, obteve sua resposta, pois a cortina caiu e o corpo de Takagi ficou à vista. No início ele ficou chocado, mas quando percebeu que ela estava totalmente vestida, agradeceu aos seus astros. Takagi então fechou as cortinas novamente, e Nishikata ficou irritado por ela ter brincado com sua mente, enquanto ele rezava para não encontrar nenhum dos seus colegas de classe. Ele avistou Nakai e Mano do outro lado da loja. Um pouco depois, Takedi abriu a cortina para pedir a opinião de Nishikada, mas ficou surpresa ao ver Mano e Nakai ali em vez disso. Mano falou com ela animadamente, mas Nakai estava um pouco envergonhado. Então ele se virou ligeiramente, mesmo que Mano reclamasse enquanto o casal conversava para pegar. Ele notou os chinelos de Nishi na frente da outra cabine de prova, e no momento em que Mano viu para onde ela estava olhando, ela insistiu em ir embora. Assim que saíram, Takedi puxou a cortina do provador de Nishikada de volta e avisou que o caminho estava livre. Quando ele saiu, ela disse que ele tinha que escolher um maiô que gostasse para que pudessem ir embora. Ela disse que sabia que ele estava se sentindo envergonhado e não queria que ninguém o visse na loja por medo de que pensassem que ele era um degenerado sem valor. Nishikada negou, mas Takegi sabia que era mentira. Então ela ignorou e começou a mostrar diferentes trajes de banho, perguntando qual ele gostava mais. Como ela esperava, ele disse sim para cada maiô que ela mostrou, e como ele continuava agindo como uma mensagem pré-gravada, ela decidiu tirar vantagem dele. Depois de mostrar todos os maiôs, ela perguntou se ele queria ir nadar com ela, e ele disse sim sem pensar. Quando percebeu o que tinha dito, ficou chocado, mas Takagi apenas disse que seria um encontro. Alguns dias depois, após Takedi e Nishikada terminarem de praticar o passeio em tandem, Takedi sugeriu que fossem à biblioteca fazer os deveres de casa. Nishikada tentou recusar, mas assim que ela disse que o deixaria copiar seu dever, ele concordou. No entanto, ele destacou que não tinham tempo suficiente para correr para casa e pegar os livros antes de ir para a biblioteca. Takedi disse para ele não se preocupar e falou que podiam estudar em sua casa. Quando chegaram lá, Takedi sugeriu que usassem sua cama, já que ele tinha apenas uma mesa e nenhuma mesa dobrável. Quase imediatamente, o amante de meias mal intencionado assumiu que ela queria brincar de encontrar a toca do coelho. Felizmente, Takagi explicou ao idiota de mente fechada que se retirassem a coberta, poderiam usar a cama como mesa. Antes de começarem a estudar, ele perguntou se ela cumpriria a promessa e deixaria ele copiar seu trabalho, e ela disse que sim.
O único problema era que ela só tinha o livro de kanji com ela, e Nishikata chamou-a de bruxa sem coração, mas ela apenas riu. Um pouco depois de começarem a estudar, ambos chegaram ao apagador ao mesmo tempo. No momento em que suas mãos se tocaram, Nishikata lembrou-se de uma cena da série Amor Não Correspondido, que começou assim, mas terminou de forma ardente. Ele começou a surtar que algo assim aconteceria entre ele e Takagi, mas ela desarmou a situação pedindo desculpas por tentar pegar sua borracha. Envergonhado, ele saiu correndo para pegar uma bebida para ela, alegando que o tempo estava muito quente. Mais tarde, depois de terminarem o dever de casa, Takagi agradeceu a ele por recebê-la e então foi embora. Poucos dias antes de a escola recomeçar para o novo semestre, Nishikata e Takagi estavam praticando o ciclismo em tandem no terreno vazio. Antes de começarem, Nishikata instruiu Takagi a se segurar firmemente, então ela colocou levemente os braços ao redor dele. Quando ele começou a pedalar, ele se lembrou da primeira vez que Takagi tentou segurá-lo enquanto ele estava pedalando. O movimento foi tão repentino e inesperado que ele se assustou e quase caiu. Ele repreendeu Takagi por fazer cócegas nele, então ela explicou que não estava, e apontou que ele tinha costelas sensíveis a cócegas. Nishikata tentou disfarçar e disse para ela mudar a forma como segurava, então ela tentou novamente. Mas ele disse para ela não segurar com a barriga dele. Ele tentou que ela segurasse o ombro, mas ela percebeu que ele estava vermelho no rosto, e perguntou se ele estava se sentindo constrangido. Pinóquio, Suri e Tsuchikata disse a ela que era por causa do calor, e que tê-la tão perto piorava as coisas. Takagi então desceu da bicicleta e pediu para ele demonstrar como queria que ela se segurasse sem fazer cócegas nele ou deixá-lo com calor. Nishikata subiu na parte de trás da bicicleta enquanto ela sentava na frente e segurou timidamente no ombro dela, porque estava se sentindo um pouco constrangido com a posição deles. No processo, atualmente ele estava mais confiante e andava de bicicleta como um profissional, até que Takagi disse que não precisavam se encontrar novamente, já que eles tinham dominado andar em dupla. Teve que parar para não bater, e Takagi perguntou se ele estava chateado por não passar tempo com ela. Nishikata admitiu que estava, e quando ele perguntou se ela sentia o mesmo, ela disse a ele que não, o que o deixou triste. No entanto, ele sabia que ela estava apenas provocando-o, e quando terminaram de praticar, ela sugeriu que se encontrassem na biblioteca para completar suas tarefas. Dias depois, as aulas recomeçaram, e quando Nishikata estava a caminho da escola, um vento forte de tufão soprou. Como ele assistiu a muitos filmes de Harry Potter, o idiota ficou no meio da rua com os braços estendidos, enquanto fingia que era ele quem criava e controlava o vento. No momento seguinte, ele percebeu Takagi observando-o e tinha certeza de que parecia um maluco, parado ali com os braços levantados, então abaixou os braços. Quando ela se aproximou dele, ele disse que estava verificando a direção do vento. Takagi então o provocou, reencenando a cena que ela havia testemunhado há poucos segundos, fazendo-o se sentir um idiota. Quando terminou, ela perguntou se ele notou algo diferente nela, e ele disse que ela não estava com a bicicleta. Takagi então disse a ele que, se ele adivinhasse corretamente porque ela não estava andando de bicicleta, ela não contaria a ninguém sobre sua tentativa fracassada de feitiçaria. Nishikata sabia que era perigoso andar de bicicleta durante um tufão, mas ele também considerou o fato de que era outra coisa. Depois de pensar por um tempo, ele concluiu que era porque o vento estava forte demais para ela andar de bicicleta usando uma saia. Quando ele lhe contou, ela disse que a resposta correta era a primeira opção que ele pensou, e ele ficou genuinamente surpreso, como se não fosse muito óbvio. Alguns dias depois, a turma dele se preparou para uma maratona, e Kimura notou quão entusiasmado Nishikata estava. Então perguntou por quê. Antes que Nishikata pudesse responder, Takeuchi se aproximou, e perguntou a Nishikata se ele tinha certeza de que queria competir contra ela, e ele disse que sim. Depois que ela se afastou, Kimura perguntou se ele estava namorando Takagi, e Nishikata disse para ele não ser absurdo antes de sair zangado. Quando a corrida começou, Nishikata manteve um ritmo específico e manteve a mente clara para se concentrar em vencer. Ele estava certo de que venceria porque havia treinado por dias, e não parou, mesmo quando o tempo estava ruim. O sorriso que ele exibia no rosto poderia rivalizar com o do Grinch. E quando Takagi se aproximou dele, ele fez o melhor para evitar as provocações dela. No entanto, quando ela disse que estava se movendo em um ritmo mais lento porque queria dar a ele uma vantagem, o idiota mordeu a isca e acelerou. Takagi então disse que se ele conseguisse tocar o ombro dela, ela aceitaria que ele tinha vencido, mas Nishikata não conseguiu, já que ele não queria que as pessoas pensassem mal dele. Recusando-se a desistir, ele disse a ela que se ela pudesse correr 50 metros à sua frente, ela venceria. Isso porque ele esperava que ela se cansasse e acabasse desistindo da corrida, tornando-o o vencedor por padrão. Quando ela concordou, ele ficou tão feliz. Mas tudo isso mudou quando ele descobriu que as meninas voltavam uma vez que chegavam a certo ponto na rota. Depois da escola, enquanto Takagi e Ichikata voltavam para casa, Takagi cutucou suas costelas, fazendo-o estremecer e ela rir dele. Isso o fez propor que quem risse primeiro teria que fazer qualquer coisa que o outro pedisse, e ela concordou. Nishikata estava certo de que tinha a vantagem, já que Takagi tinha que empurrar sua bicicleta com as duas mãos. No entanto, ela lhe disse que cutucá-la não funcionaria porque ela não tinha cócegas e disse para ele cutucá-la se não acreditasse. De repente, ela o cutucou e ele teve que segurar o riso. Mas enquanto continuavam seu caminho,
Ele teve dificuldade em decidir se a cutucava. Quando Takedi percebeu sua hesitação, ela disse que, se ele não fizesse isso, ela iria gostar dele novamente. Antes que ele pudesse responder, ela fez uma careta engraçada, o que o fez rir e segurar a barriga. Isso a fez dizer que ganhou a aposta, e como ele estava obrigado a fazer qualquer coisa que ela pedisse por ser o perdedor, ela disse para ele cutucá-la. Nishikata hesitou, mas ela assegurou que estava tudo bem, e quando ele cutucou-a. Ficou surpreso ao ver que ela estava dizendo a verdade. Eles então continuaram seu caminho, e Takedi disse-lhe que, embora suas costelas não fossem sensíveis, suas axilas eram. No momento, Nishikata tinha certeza de que ela estava brincando com ele, porque não havia a menor chance de ele tocar suas axilas. Alguns dias depois, Nishikata comprou uma cópia de um iPhone e estava muito animado para exibi-lo na escola no dia seguinte. Quando chegou à escola no dia seguinte, coletou os e-mails de seus amigos e entregou o telefone para Takagi quando ela pediu para ver. Ele assumiu que ela pediria o endereço de e-mail dele após devolver o telefone. Mas quando não pediu, ele ficou desapontado. Seu humor permaneceu o mesmo pelo resto do dia, e quando estavam caminhando para casa, ele não pôde deixar de se perguntar por que ela não havia pedido seu e-mail. Ele estava muito perturbado, porque sabia que seu plano de provocá-la não funcionaria a menos que ele tivesse o e-mail dela. Eventualmente, o cabeça-oca lento percebeu que poderia ter se poupado de todo o trabalho se tivesse pedido o endereço de e-mail dela desde o início. Não querendo soar como um perdedor desesperado e sem charme, Nishikata então decidiu arranjar uma maneira de pedir o e-mail dela. Quando finalmente pediu, Takagi zombou dele, dizendo que ele só queria uma desculpa para falar com ela em casa. Depois disso, ela trocou e-mails com ele. Antes de se despedirem, ela perguntou se ele se juntaria a ela na tarefa de limpeza na semana seguinte, e ele concordou. Na semana seguinte, Nishikata se juntou a Takagi para sua tarefa de limpeza, assim como ele havia prometido. E enquanto limpavam o quadro, ela notou que ele parecia cansado. Isso a fez perguntar se ele tinha ficado acordado até tarde conversando com seus amigos, e ele disse que sim. Então ela falou que entendia como era ser viciado em conversar. Ela contou que na primeira vez que teve um telefone, sempre ficava acordada até tarde conversando, e Nishikata perguntou quem era a pessoa com quem ela sempre conversava. Ela disse que era alguém que ele não conhecia, mas ele continuou perguntando quem era a pessoa. Então ela disse que se ele contasse o que ele e seus amigos estavam discutindo que o mantinha acordado a noite toda, ela contar a ele. Nishikata decidiu aproveitar a chance para provocá-la. Então ele compartilhou o link do vídeo assustador da cabra que Kimura havia enviado para ele na noite anterior. Depois que Takagi recebeu o link, ela o abriu e então mostrou a ele seu telefone, perguntando se ele gostava de ver essas coisas. A foto no telefone dela era de uma mulher apenas de roupa íntima, e Nishikata negou imediatamente que tivesse enviado. Ele jurou que não era algum pervertido culto que se excitava vendo fotos assim, e Takagi disse que acreditava nele, fazendo-o perceber que ela estava brincando com ele. Takagi então abriu o link correto e depois de assistir ao vídeo, ela disse a ele que não era tão assustador, já que ela assistiu durante o dia. Nishikata não ficou feliz que seu plano falhou, mas sua curiosidade de descobrir com quem ela passava o tempo conversando era maior que seu decepção, então ele pediu a ela para lhe contar. Takagi prolongou a resposta por um tempo, fazendo-o acreditar que era um aluno de outra turma, até que ela lhe disse que era seu primo. Naquela noite, após suas flexões diárias, ele decidiu enviar um vídeo ainda mais assustador para Takagi, mas ela ligou para ele antes que pudesse fazer isso. Quando ele atendeu, ela perguntou se ele estava planejando enviar um vídeo assustador, e ele negou porque não queria que ela tivesse razão. Takagi então disse que estava prestes a ir para a cama e comentou que falar ao telefone com ele fazia seu coração bater mais rápido. Depois de conversarem um pouco, mais tarde Takagi deu-lhe boa noite, mas não desligou o telefone, então ele perguntou o porquê. Ela disse que era porque tinha sido ela quem ligou, então era dever dele desligar a chamada. Nishikata não queria, então ela sugeriu que ambos desligassem na contagem de 2. Mas no final nenhum deles desligou. Takagi provocou Nishikata, dizendo que ele não queria desligar porque gostava de ouvir a voz dela. E quando teve certeza de que ele estava envergonhado, ela riu e desligou o telefone. No dia seguinte, enquanto caminhavam para casa, Nishikata avistou 2 gatos de rua brigando em cima de uma cerca próxima, então ele correu para capturar o momento. Infelizmente, ele foi muito lento e acabou com uma foto da parede, então Takagi disse para ele nunca sonhar em se tornar um fotógrafo da National Geographic Wild. Quando ela perguntou por que ele estava de repente interessado em tirar fotos, ele disse a ela que ele e seus amigos estavam competindo para ver quem conseguia tirar as melhores fotos. Ele mostrou a ela uma foto de Kimura em uma fantasia e disse que nenhum deles conseguiu superá-lo. Takagi então sugeriu que ele tirasse uma foto engraçada. Então ele implorou para ela fazer uma de suas famosas caretas engraçadas para que ele pudesse tirar uma foto disso. Takagi respondeu dizendo que só deixaria se ele concordasse em fazer qualquer coisa que ela pedisse. Nishikata não pôde deixar de se perguntar o que a garota maluca tinha em mente enquanto eles caminhavam. De repente, ela parou, e quando ele olhou para ela estava fazendo uma careta engraçada, o que o fez rir em questão de segundos. Quando ela retomou a caminhada, disse que ele perdeu a chance de tirar uma foto, então ele tentou fazer com que ela fizesse outra careta engraçada. Takagi recusou, então ele decidiu apelar para a culpa. Mas não funcionou, pois ela o assustou para valer com uma cobra de brinquedo. A reação dele a fez rir, e ela disse que tinha tirado fotos para se lembrar de como ele ficava assustado. Nishikata insistiu que ela deletasse as fotos, mas Takagi se recusou e começou a rir enquanto as revisava.
Vendo o quão despreocupada ela estava, ele decidiu tirar uma foto dela, mas no último segundo, Takagi posou corretamente, então a foto ficou boa. Derrotado, Nishikada disse que apagaria a foto se ela apagasse a dele, mas ela recusou e disse que ele poderia ficar com a foto. Quando ela começou a caminhar na direção da sua casa, ela se virou e disse para ele não mostrar a foto para ninguém, porque era embaraçoso. Nishikada olhou para ela uma última vez e decidiu que poderia guardá-la para uma futura chantagem. Algumas semanas depois, Nishikada estava tão perdido em seus pensamentos que acidentalmente esbarrou em um poste e pediu desculpas para ele, porque não percebeu que era um poste no início. Nesse momento, Takagi parou ao lado dele em sua bicicleta, e ele rezou para que ela não tivesse testemunhado seu momento embaraçoso. Enquanto caminhavam para a escola, Takagi não agiu como se tivesse visto o que aconteceu, mas ela perguntou se ele queria ir para a escola de bicicleta dupla. Nishikada disse que não, porque não queria que as pessoas tivessem a ideia errada, mas Takagi zombou dele por parecer envergonhado. Enquanto continuavam andando, ela apontou que ele havia crescido, já que o uniforme parecia caber melhor do que quando o recebeu pela primeira vez. Nishikada olhou para as mangas e percebeu que ela estava certa, então ele começou a se gabar sobre seu surto de crescimento, dizendo que Takagi não havia mudado nada. Isso fez Takagi dizer que ele estava incomodando, então ele rapidamente explicou que não estava se referindo aos enredos subdesenvolvidos dela. No entanto, Takagi disse que estava se referindo à sua altura, e mandou ele limpar sua mente poluída. Takagi então disse que a única maneira de descobrir se ela tinha crescido seria verificando. Em vez de irem para a escola, eles pararam no templo e depois de tirarem os sapatos, ficaram de costas um para o outro. Enquanto Takagi tentava medir suas alturas corretas, Nishikada estava ocupado aproveitando o calor que o corpo dela proporcionava a ele. Eventualmente, ele se concentrou no que ela estava dizendo, e ouviu ela dizer que tinham a mesma altura. Mas ele não acreditou e disse que ela estava mentindo. Takagi disse para ele verificar por si mesmo, e mesmo que ele confirmou, ele a acusou de estar na ponta dos pés. Isso fez com que ela se movesse e ficasse na frente dele, para que ele pudesse ver por si mesmo se ela estava dizendo a verdade ou não. A proximidade repentina dela o pegou de surpresa, mas ele conseguiu se recompor. Finalmente, ele mediu e percebeu que era mais alto do que ela por alguns centímetros. Takagi disse que era porque ela realmente estava nas pontas dos pés antes, e ele a chamou de mentirosa safada. Ela disse que não se importava em ser mais baixa porque pelo menos podia ver para onde estava indo e não esbarrava em postes. Nishikada tentou se defender, mas Takagi não deu espaço para isso. Então ele não teve escolha a não ser segui-la como um perdido. Cachorro. Quando eles chegaram à escola e começaram a ir para a aula juntos, eles não faziam ideia de que Mina, Sana e Yukari os estavam observando por trás de parede. As meninas acharam estranho que eles chegaram juntos e Yukari disse às amigas que tinha certeza de que eles estavam namorando. Mais tarde, enquanto estavam no banheiro, Yukari continuou falando sobre Takagi e Nishikada, então Sanae perguntou se ela estava com ciúmes do relacionamento deles. Ela jurou que não estava e disse que estava apenas curiosa por causa da proximidade deles. Quando Takagi voltou para a aula, ela encontrou Nishikada sorrindo como um idiota e perguntou no que ele estava pensando. Ele disse que não era nada, e rezou para que ela não descobrisse que ele estava planejando algo para quando fossem para casa. Como se ela lesse sua mente, Takagi perguntou se ele queria ir com ela, e como a pergunta o pegou de surpresa, ele hesitou. Ela então disse a ele para não se apressar e que poderia lhe dar uma resposta quando as aulas terminassem. Um pouco depois, Nishikada saiu da sala de aula e foi parado por Takeo e Kimura, que o convidaram para jogar videogames com eles depois da escola. Nishikada disse que não podia, pois já tinha planos, e Takeo perguntou se era com a namorada dele. A pergunta o surpreendeu, e ainda mais quando Takeo disse que Takagi era sua namorada, antes que ele pudesse dizer aos amigos que eles estavam errado. Mina falou atrás dele e disse que Takagi havia contado a eles que não estava namorando Nishikada. Depois que ela se afastou, Takeo e Kimura perguntaram a Nishikada por que ele estava indo para casa com Takagi e ele disse que era porque ela havia pedido. Eles então perguntaram por que ela queria passar tempo com um NPC feio como ele, e como ele não sabia como responder, ele ficou quieto. Quando acabou, Takagi lhe disse que os colegas de classe achavam que ela estava perdidamente apaixonada por ele, apesar dele se parecer com o Lord Farquaad. Isso porque ela sempre o chamava para fazer coisas com ela. Percebendo que parecia uma desesperada para os colegas, ele timidamente a convidou para ir para casa com ele. No caminho para casa, pararam em uma máquina de venda automática para comprar suco, mas todos os sabores bons estavam esgotados. Mesmo assim, Nishikada achou que seria uma boa ideia comprar um, e retirou-o depois de dar um gole. Enquanto continuavam no caminho, ele perguntou a Takagi se ela preferia beber um suco ruim ou um suco saboroso que lhe daria febre. Ele perguntou isso esperando que ela escolhesse o primeiro, e assim ele faria ela beber o suco horrível que comprou. Para sua surpresa, Takagi escolheu o suco saboroso, dizendo que não se importava com a febre desde que ele fosse visitá-la. Ainda se recusando a desistir, ele perguntou se ela preferia nunca mais receber uma mesada ou nunca mais provocá-lo. Takagi disse que poderia ficar sem a mesada até conseguir um emprego de meio período, pois tinha economias, mas que provocá-lo era a vida dela. Ela então perguntou se ele preferiria que ela desaparecesse para sempre ou continuasse a provocá-lo. Nishikada disse a ela que aceitaria suas provocações a qualquer dia porque não queria que ela desaparecesse, já que eram amigos. Isso a fez dizer que ele escolheu a segunda opção porque sentiria falta dela se ela fosse embora.
A última pergunta que ela fez foi para ele escolher entre tirar 0 em todas as suas provas para o resto da vida ou beijá-la. Ao mencionar o beijo, ele começou a surtar, mas também sabia que seria estupidez escolher a primeira opção por medo de beijar uma garota. No final, ele escolheu a opção do beijo, e quando ela olhou em sua direção, ele assumiu que ela iria beijá-lo e surtou novamente. No entanto, ela disse que estava apenas verificando quem era mais alto, e ele disse para ela parar de provocá-lo. Dias depois, Takagi encontrou Nishikada parado na rua com uma expressão desapontada no rosto porque não conseguiu acariciar um gato. Enquanto caminhavam, ele agradeceu às suas estrelas que ela não o tivesse visto acariciando o gato, pois isso faria parecer estranho. No entanto, quando ela avistou o gato do vizinho e apontou para ele, sua cabeça quase caiu de tanto que ele virou rapidamente. Quando ela começou a acariciar o gato, ele ficou com ciúmes porque nunca tinha conseguido acariciar um gato antes, mas seu orgulho não o deixou pedir a Takagi para deixá-lo tentar. Mesmo quando ela perguntou se ele queria deixar o gato, ele disse a ela que era algo pouco masculino, mas ela perguntou se ele estava apenas com medo de ser arranhado. Vendo a pergunta como uma oportunidade, ele disse a ela que poderia provar que não tinha medo deixando o gato ali mesmo. Mas em vez de deixá-lo fazer isso, ela disse que acreditava que ele não estava com medo. O olhar chocado no rosto dele a fez rir, mas ela foi gentil o suficiente para perguntar se ele queria deixar o gato. Quando ele finalmente admitiu que queria, ela disse que o gato já tinha fugido. Partiu e desejou-lhe sorte da próxima vez que visse um gato. Mais tarde na escola, durante a aula de arte, a professora o juntou e pediu que desenhassem o retrato de um outro. Takagi e Nishikada foram colocados juntos, e Nishikada, que estava longe de ser o próximo da Vinci, reclamou disso. Ele tentou ao máximo não olhar diretamente para Takagi, mas quando ela começou a rir, ele ficou constrangido. No entanto, quando lembrou que tinha se olhado no espelho antes da aula, concluiu que ela estava zombando dele como de costume. Ainda assim, estava um pouco desconfortável, já que sabia muito bem que seu rosto era tão feio que as crianças choravam sempre que viam. Para se sentir melhor, ele decidiu desenhar Takagi muito mais feia do que ele. Quando ouviu Mina dizendo a Yukari que o desenho que fez dela era como havia, ele decidiu que se Takagi reclamasse, diria a mesma coisa. Quando terminou, mostrou o retrato para Takagi. Embora ele a tenha feito parecer uma imitação barata de Eren como o titã de ataque, Takagi não ficou brava com ele. Em vez disso, ela fez uma careta engraçada e disse que se ele queria desenhá-la assim, precisava olhar mais de perto. Nishikada pegou o desenho de volta e começou a examinar o rosto dela de perto para que pudesse corrigi-lo. No entanto, parecia que ele olhou muito de perto, porque seu coração começou a bater mais rápido quando de repente percebeu o quão bonita Takagi parecia. O encanto logo se quebrou quando Takagi mostrou a ele o retrato que ela tinha. Desenhou. Ele ficou muito surpreso ao ver que ela tinha capturado a maioria de suas características, e quando ela acrescentou o vermelho em suas bochechas para indicar que estava corando, ele reclamou que ela tinha desenhado errado. No dia seguinte, Takagi e alguns dos colegas de classe se reuniram ao redor de uma garota lendo cartas de tarô para terem suas fortunas reveladas. Quando Takagi percebeu Nishikada passando pela sala, ela saiu correndo e pediu para ele jogar, mas ela jurou que não era e até prometeu ajudar com sua tarefa de limpeza se ele ganhasse, então ele concordou em jogar com ela. Surpreendentemente, ele ganhou e isso o fez sentir-se nas nuvens, porque foi a primeira vez que venceu Takagi em alguma coisa. Já que ele havia ganhado, ela cumpriu a promessa de ajudá-lo a limpar. E enquanto faziam isso, ela perguntou se ele acreditava em previsões. Ele disse que não, mas estava curioso para saber por que ela estava perguntando. E ela lhe contou que tinha lido sua sorte no amor. Ela disse que a previsão havia dito que ela iria se sair bem com seu atual crush, o que o surpreendeu, já que ele não achava que ela tinha uma crush em alguém. Quando ela perguntou se ele tinha uma crush, ele negou, mas ela disse que também fez uma leitura ao vivo para ele e a previsão foi igual à dela. Isso o assustou e ele começou a se questionar se tinha ou não uma crush nela, pois estar tão perto dela fazia seu coração disparar. Ele então mudou de assunto e perguntou quais outras leituras ela fez. Ela disse que perguntou sobre a escolha dele para o jogo de pedra, papel e tesoura, e Nishikata começou a falar sobre como a suposta previsão estava errada, já que ele ganhou. Takagi lhe disse que tinha sido precisa, fazendo-o perceber que ela perdeu de propósito para que ele se sentisse bem consigo mesmo. No dia seguinte, Nishikata veio para a escola com um salto no seu passo, e quando entrou na classe, cumprimentou Takagi felizmente. Antes que ele pudesse explicar por que estava agindo como se tivesse tomado o café da manhã com arco-íris, Takagi disse que sabia que ele estava feliz, porque seu horóscopo dizia que ele teria um dia de sorte. Ele ficou surpreso por ela saber, mas se recusou a deixar que isso o desanimasse, já que acreditava que finalmente chegara a hora de retribuir todas as provocações dela. No entanto, quando a escola terminou, Takagi o tinha provocado 50 vezes, e ele não estava feliz que nada havia mudado, apesar das leituras de seu horóscopo. Takagi disse-lhe para se animar, lembrando-o de que o dia ainda não tinha terminado, e depois pediu-lhe para ir para casa com ela. Nishikata aceitou o convite, pois esperava alcançar seu objetivo enquanto caminhavam para casa. Antes de saírem do recinto escolar, dois meninos perguntaram a Nishikata se ele queria ir jogar videogames com eles, e ele disse não. No caminho para casa, Takagi perguntou por que ele tinha recusado o convite para jogar, e ele disse que era porque queria ir para casa com ela. Sua honestidade pegou Takagi de surpresa, então ela parou de andar, e quando ele percebeu que ela não estava ao lado dele, ele se assustou. Isso porque ele acreditava que o que tinha dito era
Inapropriado, então ele começou a tentar explicar o que quis dizer. Takadi apenas o encarou, e isso o fez se sentir envergonhado, então ele implorou para que ela fingisse que não tinha ouvido nada. Takadi disse que faria isso se ele repetisse a palavras, mas ele recusou e saiu correndo. Takadi o observou por um tempo com um sorriso no rosto antes de subir na bicicleta e pedalar. Casa. No dia seguinte, durante o intervalo, Mina se aproximou de suas amigas e entregou uma carta para Sanae. Sanae examinou o envelope e perguntou se era uma carta de amor, então Mina disse que não, pois foi ela quem escreveu. As amigas apontaram que ela poderia simplesmente dizer o que tinha escrito na carta, mas Mina argumentou que cartas eram um novo iMessage, e todo mundo as estava usando. Enquanto ela tentava fazer suas amigas entenderem a importância de trocar cartas, Nishikata e seus amigos as observavam. Takao disse que não conseguia entender a mania sobre cartas. E disse que era muito mais fácil para alguém dizer o que tinha a dizer em voz alta, em vez de escrever. Ele até disse que as cartas de amor eram superestimadas, já que escrever cartas em geral era uma perda de tempo e energia. Sanae ouviu o que o repelente de mulheres disse, então ela caminhou até ele e começou a tentar fazê-lo entender. Quando a aula recomeçou, Nishikata ficou surpreso ao encontrar uma carta dentro do seu livro quando o abriu. Takadi notou a expressão chocada em seu rosto, e quando perguntou se havia algo errado, ele disse que não. Sua mente voltou ao momento em que Takao mencionou cartas de amor, e ele começou a se perguntar se tinha uma admiradora secreta. No entanto, ele também considerou a possibilidade de Takadi ter sido quem enviou a carta para brincar com ele. Nesse momento, Takadi disse a ele que foi ela quem deixou a carta em seu livro, o que não o surpreendeu. Ela pediu para ele ler a carta, pois precisava de uma resposta dele depois da aula. Então, ele a abriu após hesitar. Na carta, ela perguntou se ele queria ir para casa com ela, e mesmo decepcionado, ele perguntou por que ela não disse isso diretamente. Takadi disse que queria experimentar o novo. Tendência, mas admitiu que queria ver a reação dele à carta. Nishikata ficou tão chocado que esqueceu que estava na aula e gritou com Takadi, levando uma batida de giz na cabeça. Naquela noite, Nishikata lembrou-se do primeiro dia em que conheceu Takadi, e de como ele se meteu em apuros com o professor por chegar atrasado. Ele tinha ido primeiro à sala dos professores para entregar o lenço que encontrou no chão, então quando chegou à aula, estava atrasado. O professor avisou-o para nunca mais chegar atrasado e recusou-se a ouvir a sua explicação. Depois de se sentar, Takadi tentou falar com ele, mas ele estava tão absorvido em sua raiva que ela o ouviu culpá-la por seu problema. No momento seguinte, foram chamados ao ginásio para a cerimônia de abertura e quando terminou, todos voltaram para a sala de aula. Nishikata notou que Takadi não estava na aula, e quando ela voltou, sugeriu que jogassem um jogo. Ela disse que poderia adivinhar por que ele estava atrasado, e depois que ela lhe contou, Nishikata se levantou e gritou surpreso. Isso chamou a atenção do professor para ele, e depois de ser repreendido, ele perguntou a Takadi como ela sabia. Ela então puxou o lenço revelando que era a dona, e depois agradeceu-lhe por tê-lo encontrado. De volta ao presente, Nishikata terminou suas flexões, e quando tentou fazer uma parada de mãos, caiu. A queda causou dor no joelho dele, e quando ele levantou a calça para verificar, lembrou do dia em que se machucou. Imediatamente correu para sua gaveta e procurou o lenço da Takadi. No dia seguinte na escola, ele tentou entregar o lenço para Takadi, mas ela o informou que haveria uma nova disposição dos assentos. Nishikata ficou surpreso e perguntou se ela estava contente com isso, então Takadi admitiu que esperava que eles ficassem sentados um ao lado do outro até o final do ano. Um pouco mais tarde, eles sortearam os lugares e Nishikata soube que sua nova posição estava longe de Takadi. Quando Nishikata chegou ao seu novo lugar, descobriu que Mano era sua vizinha, mas ela parecia tão deprimida, e quando o viu, soltou um suspiro desapontado. Nishikata sabia que seu rosto inspirado em gorila não tinha nada a ver com a decepção dela, então ele perguntou qual era o problema. Mano lhe disse que era porque queria sentar-se ao lado de Nakai, mas como ele estava tão longe, isso a deixou triste. Foi então que Kimura perguntou em voz alta para toda a turma se alguém trocaria de lugar com ele e ficaria na primeira fila. O motivo era que ele não conseguiria comer o almoço mais cedo com o professor bem na frente dele. Ao ouvir isso, o professor disse que apenas alguém com um motivo legítimo poderia trocar de lugar com ele. Nishikata, por outro lado, pensou na confissão anterior de Takadi e decidiu trocar de lugar com Kimura, alegando que tinha problemas de visão. Infelizmente, Kimura disse a ele que não poderiam trocar porque outra pessoa já havia trocado com ele. Assim, Nishikata se juntou à festa de depressão do Minho. Pouco tempo depois, ele ouviu a voz de Takadi chamando por ele, então levantou a cabeça da mesa, e para sua surpresa, Takadi estava sentada ao lado dele. Quando perguntou por quê, ela disse-lhe que Minho tinha trocado de lugar com ela. Porque ela queria sentar-se ao lado de Nakai, que trocou de lugar com Kimura por causa de sua visão ruim. Takadi então perguntou a Nishikata se ele tentou trocar de assento com Kimura porque queria sentar-se ao lado dela, e ele negou. Assim que ela apontou que o rosto dele estava vermelho, o professor pediu que abrissem seus livros didáticos. Enquanto faziam isso, Takadi perguntou a Nishikata o que ele estava tentando dizer a ela o dia todo, então ele pegou o lenço dela e o devolveu. Ele então admitiu que estava feliz por poder sentar-se ao lado dela novamente, e ela disse que sentia o mesmo. Naquela noite, Takadi desdobrou o lenço enquanto estava deitada na cama e um bilhete caiu dele, então ela o abriu. O bilhete era de Nishikata e nele ele havia escrito: "Obrigado".
Depois de ler o bilhete, Takagi sorriu e virou-se para enterrar o rosto no travesseiro enquanto balançava os pés no ar como qualquer adolescente cujo crush finalmente reconheceu sua existência. Na semana seguinte na escola, Nishikada percebeu que tinha esquecido seu livro de inglês em casa e começou a surtar. No entanto, quando Takagi lhe perguntou qual era o problema, no treinamento disse a ela que não havia problema. Claro, ela sabia que ele estava mentindo e perguntou se ele tinha deixado o livro de inglês em casa. Nishikada ficou chocado por ela ter descoberto suas mentiras, mas decidiu confessar e disse que sim. Takagi então ofereceu para compartilhar seu livro com ela e sugeriu que ele movesse sua mesa para mais perto da dela quando fosse hora da aula. Nishikada recusou sua oferta, pois não queria que ela ficasse sufocada com seu novo problema, e disse que encontraria outra pessoa de quem pegar emprestado. Takagi disse-lhe que ninguém lhe daria o livro, mas ele não acreditou e jurou provar que ela estava errada. Ele então saiu da sala determinado a pegar um livro emprestado, porque acreditava que unir sua mesa à de Takagi seria muito embaraçoso, e ele não queria isso. Ele também estava bravo consigo mesmo por ter dormido depois das suas flexões noturnas sem verificar se seus livros estavam na mochila. Nos minutos seguintes, Nishikada foi pedir a outros alunos que lhe emprestassem o livro de inglês e todos disseram que não tinham trazido, já que não tinham aula de inglês naquele dia. O idiota até chegou a pedir para Kimura e Takao emprestarem os deles, mas o porco superlotado, Corte e o feio rato topeira lembraram-lhe que estavam na mesma classe. Desapontado, Nishikada começou a voltar para a sala, mas esbarrou na Takagi no corredor e ela perguntou se ele tinha emprestado um livro didático. Ele disse que não, e ela disse-lhe que era porque eles eram a única turma tendo aulas de inglês naquele dia, fazendo-o perceber que ela sabia desde o início, mas escolheu reter essa informação porque queria provocá-lo. Quando finalmente chegou a hora da aula de inglês, o embaraçado Nishikada arrastou sua mesa para mais perto da de Takagi, mas se recusou a olhar em sua direção. Durante a aula, Takagi escreveu em seu livro didático que era muito divertido estar perto dele, fazendo o cabeça-oca de baixo orçamento corar. No entanto, ele não pôde deixar de se perguntar se ela estava brincando com ele, e não demorou muito para ele confirmar suas suspeitas, porque quando virou para a próxima página, viu que ela tinha escrito outra coisa lá. Uma dizia, porque eu posso te provocar, fazendo-o sentir-se mais estúpido do que já estava por acreditar que ela estava tentando ser legal com ele. No momento seguinte, o professor chamou e pediu-lhe para traduzir uma das palavras escritas em japonês para inglês. Nishikada olhou para o livro e sorriu antes de dar uma resposta ao homem, e como estava correto, o homem o deixou sentar enquanto continuava com a aula. Ainda sorrindo como um bobo, Nishikada começou a escrever em seu caderno ao descobrir que, se ele lesse as palavras alinhadas verticalmente, traduzia para "você é um idiota", e isso lhe deu uma ideia para brincar com Takagi. Quando terminou de escrever, ele entregou a Takagi a nota que, quando lida normalmente, perguntava o que ela achava de comer um frango grande. Contudo, se ela lesse verticalmente, ela veria uma pergunta oculta que perguntava se ela estava bem com ele ganhando. E Nishikada se sentiu muito orgulhoso de si mesmo. Ele até imaginou como seria a expressão de Takagi quando ele mostrasse a ela o oculto mensagem, mas ela o surpreendeu com uma resposta e quando ele terminou de ler, viu que ela havia incluído uma mensagem escondida dizendo que ela havia vencido. Ele ficou tão chocado que ela havia percebido seu truque porque assumia que o QI dela era menor que o dele. Takagi riu ao ver seu rosto chocado. Então ele colocou o rosto na mesa para se afundar em autocomiseração, sem ver o olhar satisfeito dela. Mas ela tocou seu ombro e lhe deu outro bilhete. Neste, ela escreveu que estava feliz por ele ter dado um bilhete e estava ansiosa para que ele fizesse isso de novo. Depois de ler o bilhete, o rosto de Nishikada ficou da cor de um caminhão de bombeiros, mas ele tentou esconder, pois tinha certeza de que ela estava brincando com ele. Takagi jurou que estava sendo honesta, no entanto, ela acrescentou que poderia haver uma mensagem escondida no bilhete, então começou a procurá-la, o que a fez rir dele. No dia seguinte, Takagi encontrou Nishikada amarrando uma moeda a um fio, então ela perguntou o que ele estava fazendo e ele explicou que tinha visto um hipnotizador fazer isso na televisão na noite anterior. Takagi perguntou se ele queria tentar hipnotizá-la com isso, e ele disse a ela que não funcionaria, pois hipnose não era real. Ainda assim, ela insistiu, dizendo que seria divertido e não haveria mal em tentar, então ele cedeu. Enquanto balançava a moeda diante dos olhos dela como um pêndulo, ele repetiu as palavras que ouviu o hipnotizador dizer. Takagi achou engraçado e começou a rir. Então Nishikada decidiu parar, pois estava envergonhado. Imediatamente ela se desculpou e o convenceu a continuar, então ele seguiu adiante até perceber que os olhos dela estavam vidrados. A princípio ficou empolgado por tê-la hipnotizado, mas depois lembrou que ela gostava de provocá-lo. No entanto, quando percebeu que ela não se movia, ordenou que ela levantasse a mão direita. Takagi fez como ele ordenou. Então ele pediu para ela parar com aquilo e pediu para ela dizer: Nishikada é um gênio. Mais uma vez, Takagi cumpriu com suas ordens, deixando claro para ele que ela tinha sido hipnotizada. Ele então pediu para ela fazer sinais de paz com os dedos e agir como um caranguejo. Takagi fez tudo porque ele pediu, e isso fez o tolo se sentir como se fosse melhor em hipnotizar pessoas do que qualquer vampiro vivo. Com esse pensamento em mente, ele perguntou quais eram suas fraquezas e ela disse a ele, mas ele não ficou satisfeito só com isso. Ele queria que ela fizesse algo que a deixasse envergonhada, e depois de usar seu único neurônio funcional, ele teve uma ideia. Dessa vez ordenou que Takagi colocasse o dedo no nariz, algo que ele sabia que ela nunca estaria disposta a fazer na frente dele. Enquanto Takagi movia o dedo em direção ao seu nariz, o sorriso no rosto dele desapareceu ao sentir que fazê-la fazer algo assim era errado.
Ele tentou fazê-la parar, mas Takagi o surpreendeu desviando o dedo do rosto e usando-o para cutucá-lo. Como ele era sensível a cócegas, começou a rir até que ela parou e o chamou de idiota por acreditar que estava hipnotizada. Envergonhado, Nishikada pediu desculpas por suas ações, então ela disse que o havia perdoado e pediu para hipnotizá-lo. Mais tarde naquele dia, enquanto Nishikada e Takagi iam para casa juntos, Nishikada perguntou se ela queria ir ao rio para se refrescar, pois estava muito quente. Takagi concordou e isso o deixou feliz, já que ele tinha segundas intenções ao fazer essa sugestão. No entanto, Takagi não era boba e apontou que ele só queria ir ao rio. Então ele a desafiaria para uma competição de pular pedras. Nishikada negou, então Takagi disse que se ele segurasse sua mão, ela contaria como uma vitória para ele. Sentindo-se envergonhado, ele recusou a oferta, dizendo que não precisava de ajuda para vencer. Quando chegaram à margem do rio, Nishikada insistiu em encontrar a pedra perfeita para a competição, e quando ele o encontrou, sorriu para si mesmo, pois tinha certeza de sua vitória. Takagi disse para ele ir primeiro, mas antes de jogar a pedra, ela perguntou qual era o recorde dele de arremesso. O idiota de olhos de sapo disse que era 15 vezes, o que era uma mentira quase tão grande quanto sua cabeça. Takagi não reagiu ao que ele disse, deixando-o desconfortável, mas ele deixou esses sentimentos de lado e se preparou para arremessar. Bem antes dele soltar a pedra, Takagi disse que o recorde dela era 30 vezes, fazendo-o vacilar e a pedra afundar no momento em que tocou a água. Enquanto Nishikada aceitava sua derrota, Takagi afirmou calmamente que sempre desejou fazer suas pedras quicarem 30 vezes, mas só conseguia fazer 3. Ela também sorriu para ele e disse que ele não fez nenhum salto, o que o fez jurar vingança. Infelizmente, ele estava tão preocupado com pensamentos de vingança que ele não percebeu que ela já havia pegado uma pedra e estava prestes a jogá-la. A pedra de Takagi quicou 3 vezes antes de afundar e Nishikada caiu de joelhos em derrota. Como ela era generosa, sugeriu uma revanche, que ele concordou relutantemente e começou a procurar outra pedra. Enquanto ele fazia isso, Takagi notou um dos parentes do Sr. Caranguejo sair de um buraco e tentar mostrar para Nishikada. Nishikada escolheu ignorá-la, pois acreditava que ela estava tentando enganá-lo novamente, e ele estava determinado a não cair em seus truques uma segunda vez. Quando encontrou a pedra perfeita, levantou-se feliz, mas acidentalmente empurrou Takagi em direção à água. Percebendo o que havia feito, ele rapidamente segurou a mão dela e a puxou de volta. Mas ele usou muita força, fazendo com que trocasse de lugar com ela e caísse na água. No caminho de volta após seu mergulho involuntário, Nishikada estava infeliz por ter perdido o jogo. Takagi percebeu que ele estava emburrado, então mencionou o fato de que ele segurou sua mão enquanto tentava salvá-la. Nishikada disse que isso não contava como segurando as mãos, então ela lembrou o que havia dito sobre deixá-lo ganhar se ele segurasse a mão dela. Ainda assim, ele insistiu que não haviam segurado as mãos, então Takagi parou de falar sobre isso e se despediu dele quando chegou à rua dela. Alguns dias depois, enquanto Takagi e Nishikada caminhavam para a escola juntos pela manhã, Takagi mencionou que suas mãos estavam dormentes, já que ela não aguentava o frio. Com bondade, Nishikada ofereceu-lhe seu aquecedor de mãos, mas ela disse que ficaria bem sem ele, então ele colocou no bolso. Logo depois, eles pararam ao notar uma grande poça de gelo, e Nishikada ficou muito animado com isso. Takagi notou como seus dedos se curvavam e se descruzavam, então perguntou se ele queria pegá-lo. Nishikada disse que não, afirmando que brincar com gelo era coisa de criança, mas ela sabia que era mentira. Depois de pensar por um tempo, ela propôs que eles fizessem uma competição de carregar gelo e disse que quem carregasse o maior pedaço de gelo até o portão da escola sem deixá-lo cair seria o vencedor. Nishikada concordou sem hesitar e porque ele queria provar que era a reencarnação de Jack Frost, ele carregou um grande pedaço de gelo. Enquanto caminhavam para a escola, Takagi apontou que ele parecia uma criança feliz por estar brincando com um bloco de gelo, mas ele argumentou que não era assim. Sua mini explosão o fez soltar o gelo, mas graças aos seus reflexos impressionantes, ele pegou o gelo antes que caísse no chão. Takagi riu dele e foi embora, fazendo-o perceber que ela estava tentando fazê-lo baixar a guarda e deixar o gelo cair. Armado com esse conhecimento, ele ficou mais determinado a não deixar cair o gelo e o segurou firmemente. Claro, Takagi percebeu isso e apontou que se ele continuasse segurando o gelo com tanta força, ele se quebraria. Nishikada ignorou, acreditando que ela estava apenas tentando distraí-lo, mas ele considerou que ela tinha razão sobre ele estar segurando com muita força. De repente, ela disse que o perdedor teria que aquecer as mãos do vencedor, surpreendendo-o e fazendo-o deixar cair seu gelo. Depois que ele se quebrou aos seus pés, Takagi riu alto e disse-lhe para cumprir seu dever como perdedor. Nishikada perguntou se havia alguma outra penalidade que ele poderia fazer, mas ela disse que não. Então ele tirou seu aquecedor de mãos anterior e perguntou se ela notou a diferença. Antes. No entanto, Takagi tirou aquele olhar convencido do rosto dele, dizendo que sabia o que era diferente nele. Ao invés de dizer o que era, pediu para deixá-la olhar mais de perto para ele, então ele fez o seu melhor para permanecer imóvel, como um manequim. Na sua cabeça, ele tinha certeza de que ela estava tentando enganá-lo para que ele dissesse o que era, mas ele estava determinado a não cair nas armadilhas dela. Ter Takagi perto dele o fazia
desconfortável, mas ele fingiu estar bem até ela levantar sua camisa e fazê-lo surtar. Imediatamente ele perguntou por que ela estava tentando dar uma olhada em seu corpo de verão, e ela garantiu que seu corpo parecido com um graveto não era o tipo dela. Isso o irritou, já que ele se iludia pensando que finalmente tinha se fortalecido o suficiente para ser confundido com Gido. Na estrada, como ele estava absorto em seu mau humor, Takagi cutucou seu lado e o provocou quando ele começou a rir. Quando ela finalmente parou, aproximou-se dele, tentando descobrir o que havia mudado em sua aparência. Assim como da primeira vez, Nishikada ficou envergonhado, mas permaneceu calado enquanto ela começava a circular ao seu redor como um tubarão e sussurrar em seu ouvido em intervalos. Eventualmente, ele não aguentou mais. Não aguentava mais e disse a ela que o tempo dela tinha acabado. Takagi então disse a ele que o cabelo dele estava diferente, fazendo-o dramaticamente cair de joelhos enquanto ela ria dele. Assim que ele aceitou que ela tinha ganho, ele perguntou como ela sabia que era o cabelo dele. Ela disse a ele que era porque o cabelo de uma pessoa era a coisa mais fácil de mudar. Antes de começarem a caminhar para a escola, ela disse que mudaria algo em si mesma no dia seguinte e faria com que ele adivinhasse o que era. Nishikada não ficou entusiasmado com essa ideia, porque sabia que sentiria vergonha demais para observá-la da mesma forma que ela fez com ele. Enquanto isso, Yukari chegou à escola com um novo corte de cabelo, e quando sua amiga viu, Mina caiu na gargalhada. Ela disse a Yukari que era ousado da parte dela exibir seus faróis naturais, e Yukari explicou que não foi intencional. Ela disse que estava tentando aparar o cabelo na noite anterior, mas acidentalmente cortou mais do que pretendia. Ainda assim, Mina continuava rindo, o que irritou Yukari a ponto de ela destacar que o cabelo de Mina poderia passar por um ninho de pássaro. Imediatamente, Mina parou de rir e caiu de joelhos em desespero, então Yukari pediu desculpas pelo que disse. Mina também pediu desculpas pelo que disse, mas quando olhou novamente e viu a testa enorme de Yukari, ela começou a rir novamente. Na semana seguinte, Nishikada e Takagi caminharam juntos para a escola como de costume, mas Nishikada não estava no seu estado normal, isso porque era dia dos namorados, e ele estava surtando internamente, pois não sabia se Takagi lhe daria chocolate. Quando chegaram para a escola, ele esperava que alguém tivesse colocado chocolate no seu armário, mas quando o abriu e o encontrou vazio, ele ficou decepcionado. Takagi, sempre observador, notou sua reação e perguntou qual era o problema, mas ele jurou que não era nada antes de correr para a aula. Mais tarde, naquela aula, Nishikada continuava a lançar olhares para Takagi. Ele não entendia por que ela não tinha dado a ele nenhum chocolate, mas tentou se convencer de que não queria. Quando Takagi pediu para pegar emprestado sua borracha, sua mente iludida assumiu que ela lhe entregaria algum chocolate quando devolvesse a borracha. Mas uma vez que, novamente, ele ficou desapontado. À medida que o dia avançava, ficou claro que Nishikada não era o único preocupado com chocolates. Parecia que Mono também estava preocupado com chocolates, mas no caso dela, estava preocupada em como entregar os chocolates que trouxe para Nakai. Enquanto tentava pensar em uma maneira de entregá-los, Mina foi até o pódio do professor e anunciou que estava dando chocolates para todos. Alguns de seus colegas se aproximaram para pegar chocolates enquanto Mono assistia de longe, desejando ser tão corajosa quanto Mina. Nesse momento, o professor entrou e confiscou os chocolates de Mina, já que era contra as regras da escola distribuir chocolate no dia dos namorados. Mais tarde, naquele dia, Mono perguntou a Takagi se ela tinha dado chocolates a alguém, e Takagi disse que sim. Então Mono implorou para ela contar como tinha feito. Mesmo depois de ouvir o que Takagi disse, Mono ainda não conseguia decidir como dar os chocolates a Nakai. Ela achava embaraçoso se aproximar dele e entregar. Mas em si, no final ela se aproximou dele enquanto ele conversava com seus amigos. No entanto, ela não se sentiu confiante o suficiente para entregar o chocolate a ele. Então ficou ali parada, olhando para ele. Seus amigos logo perceberam o que ela estava tentando fazer e começaram a provocá-la. Ela ficou tão envergonhada que saiu correndo. Nakai depois a encontrou na escada e perguntou por que ela estava brava com ele, já que ele assumiu que ela fugiu por causa dele. Mono apenas o chamou de idiota insensível e perguntou se ele queria chocolates, ao que ele respondeu que sim. Quando ela estava prestes a entregar o chocolate dele, o professor deles passou e os viu. Mono ficou com medo, pensando que ele iria tirar os chocolates, mas Nakai rapidamente disse ao homem que Mono estava devolvendo o livro que ela emprestado dele. Foi uma mentira boba, mas como o homem era mais bobo do que Anisuke, ele acreditou e foi embora. Assim que ele saiu de vista, Nakai virou-se para Mono e agradeceu pelos chocolates. Em vez de responder, ela saiu furiosa. Então, ele correu atrás dela, perguntando o que ele havia feito de errado. Depois da escola naquele dia, Nishikada se despediu de Takagi e saiu da sala de aula. Assim que saiu, ele teve uma mini crise, porque ele não podia acreditar que ela não tinha dado chocolate para ele. Ainda se sentia deprimido com isso quando caminhou até o armário para trocar os sapatos. No entanto, quando abriu o armário, ficou surpreso ao encontrar uma caixa de chocolate esperando por ele. Takagi apareceu do nada quando ele a pegou e perguntou se ele sabia quem tinha deixado o chocolate. Nishikada entrou em pânico, pois não esperava vê-la, então disse que suspeitava que Kimura tinha colocado no armário dele para brincar com chocolate. Takagi disse que não foi Kimura porque ela sabia quem colocou o chocolate no armário dele. Ela também disse que a pessoa estava por perto, fazendo-o imaginar se ela estava insinuando que tinha sido ela a colocar o chocolate no armário dele. Ele considerou perguntar se era ela a pessoa que deixou o chocolate, mas Takagi não lhe deu essa chance porque ofereceu a ele um chocolate obrigatório. No entanto, depois que ele pegou o chocolate, ela fez um comentário que o deixou ainda mais confuso sobre a identidade de quem lhe dava chocolate secretamente. 2 meses depois, Nishikada pediu a Takagi para se encontrar com ele à beira da estrada, e quando ela chegou, agradeceu por tê-la convidado para um encontro. Nishikada ficou vermelho, mas jurou que não era um encontro.
Ele disse que ouviu de Kimura que a loja de doces estava tendo uma venda especial naquele dia. Ele disse que estava apenas tentando cumprir sua promessa de comprar doces para ela depois perdido a aposta. Então Takagi riu e pediu para ele mostrar o caminho. Enquanto caminhavam para a loja, Nishikada disse a si mesmo que o dia finalmente tinha chegar quando ele venceria contra o aspirante a deus trapaceiro. Ignorante de seus planos, Takagi sugeriu que eles se juntassem a Mina, Yukari e Sanae no parque mais tarde naquele dia para ver as flores de cerejeira desabrochando. Nishikada concordou, dizendo que depois de se divertirem na loja, iriam para o parque. Satisfeita com sua resposta, Takagi continuou andando, sem saber que Nishikada havia convidado para jogar uma partida no dia da mentira. Pegadinha nela. Ele mentiu sobre a promoção especial em andamento porque queria ver a expressão triste em seu rosto quando chegassem à loja. Infelizmente para ele, quando chegaram à loja, ele percebeu que tinha sido completamente enganado pelo enredo, porque havia realmente uma promoção especial acontecendo. Ele ficou tão chocado que começou a reclamar internamente enquanto reagia fisicamente ao aviso de promoção colocado do lado de fora da loja. Takagi percebeu isso e perguntou se ele estava agindo assim porque seu plano tinha falhado. Nishikada não respondeu, pois estava ocupado imaginando como ela descobriu que ele não estava fazendo nada de bom. Tomando seu silêncio como resposta, Takagi entrou na loja, então ele não teve escolha a não ser segui-la como um cachorrinho perdido. Dentro da loja, eles verificaram as prateleiras e Takagi escolheu um doce chamado agrupamentos de erva. Nishikada disse para ela devolver, dizendo que provavelmente tinha um gosto ruim. Mas Takagi disse para ele não desdenhar antes de experimentar. Esta declaração lhe deu uma ideia, então ele disse para ela pagar por isso. Mas quando ela fez isso, ele começou a repensar sua decisão. Ele ainda acreditava que o doce era nojento, mas planejava comê-lo e fingir que tinha um bom gosto para que Takagi comesse. Reclamar do gosto. No entanto, quando ele comeu o doce, ficou surpreso por ter um gosto bom, então procurou outro doce. Infelizmente, nenhum dos que ele comprou tinha gosto ruim, fazendo-o sentir-se desapontado porque seu plano de enganar Takagi havia falhado. Quando se sentaram juntos, Takagi disse a ele que ele era idiota por pensar que poderia enganá-la porque era abril, dia da mentira. Nishikada tentou negar, mas Takagi o interrompeu dizendo que estava animada para passar o dia com ele. Nishikada não acreditou no que ela disse, mas Takagi parecia muito convincente quando falou. Ela então se levantou da mesa e foi até a porta, mas em vez de sair, perguntou a Nishikada se ele queria estar na mesma turma que ela quando se tornassem alunos do segundo ano e estudantes. Nishikada achou sua pergunta estranha, pois era de conhecimento comum que eles não mudavam de turma, mesmo que tivessem passado para outro ano. Takagi explicou que Sanae disse que a professora contou que a escola adicionaria outra turma porque alguns alunos estavam se transferindo. Ao ouvir isso, Nishikada percebeu que se novos alunos se transferissem para a escola, haveria uma mudança de turma para todos. A princípio, ele ficou satisfeito com a ideia de que a mudança de turma poderia significar que ele estaria livre de Takagi e de todas as suas provocações. No entanto, tudo isso mudou quando ele imaginou como seria estar na aula sem ela. Quando Takagi repetiu sua pergunta, Nishikada disse timidamente que queria estar na mesma classe que ela, mas jurou que era porque queria vingança por todas as provocações. Sorrir. Takagi apenas sorriu e assegurou a ele que eles estariam na mesma classe, já que o professor estava se referindo aos alunos do terceiro ano quando disse o que disse para Sanae. Isso fez Nishikada se sentir aliviado, mas também fez com que ele repreendesse Takagi por mexer com ele novamente, fazendo-a rir. Quando ela finalmente parou, disse a ele que esperava que eles se sentassem um ao lado do outro quando o novo semestre começasse. Suas palavras fizeram Nishikada corar, então ele se virou, e disse que também tinha o mesmo desejo. Ao mesmo tempo, no parque, Mina e suas amigas já tinham estendido uma toalha de piquenique. Elas deveriam estar observando as flores desabrocharem, mas Mina achou que seria um bom momento para fazer suas sessões de cardio, então ela estava correndo parada no lugar. Sanae estava ocupada comendo a comida que haviam trazido, e Yukari estava espirrando porque era alérgica a pólen. Quando Mina a provocou sobre seu sistema imunológico fraco, ela mandou a gnoma baixinha cuidar da sua vida. Ela também perguntou por que Mina estava ocupada correndo no lugar, e Mina disse que era parte de sua dieta. Yukari apontou que ela não tinha um único osso gordo no corpo, mas Mina disse que estava fazendo toda aquela corrida pelo futuro. Ela então pediu para as meninas se juntarem a ela, mas elas recusaram a oferta, Sanae porque era membro do time de atletismo e estava sempre correndo. Yukari porque ela não queria se incomodar com algo tão estressante. Mina aceitou a explicação de Sanae, mas disse a Yukari que se ela não saísse da sua preguiça e se exercitasse, acabaria parecendo com um certo urso com uma blusa vermelha. Essa declaração ofendeu Yukari. Então ela disse a Mina que, de acordo com as estatísticas, os meninos gostarem de garotas mais cheinhas. Isso fez Mina parar sua corrida e dizer que, se fosse verdade, todas as modelos na televisão não pareceriam tão magras. Yukari argumentou que era assim apenas na TV, mas Mina insistiu que não era, então Sanae perguntou por que ela estava obcecada por ser magra. Ela lhes disse que era porque queria se tornar uma modelo glamourosa e curvilínea quando ficasse mais velha. Assim que disse isso, suas amigas olharam para seu peito, que era plano como uma pista de decolagem, e seus quadris inexistentes. Felizmente, Takagi e Nishikata chegaram no momento seguinte, então as garotas não puderam dizer a ela que não importava o que fizesse, nunca poderia parecer com Kylie Jenner. Alguns dias depois, Nishikata estava trancado em seu quarto, lendo o mangá Amor Não Correspondido 100% quando lembrou do que aconteceu alguns dias após o exame de admissão. Naquele dia, Takagi o provocou como de costume, então ele tentou pensar em uma maneira de se vingar dela. Durante o A, seu o A.
Período de intervalo, ele se sentou no corredor com Gordo e Chun-Chun. Desculpe, quero dizer Kimura e Takao. Mas não falou com eles porque estava absorto em pensamentos. Alguns minutos depois, Sanae chamou Kimura e se aproximou deles para entregar ao gordinho um pedaço de papel com uma lista de livros que ela queria que ele encontrasse na biblioteca. Depois que ela se afastou, Takao, o pernalonga de baixo orçamento, perguntou a Kimura se ele e Sanae eram próximos, porque ela não tinha usado qualquer honorífico enquanto falando com ele. Kimura disse que não eram próximos e explicou que Sanae nunca usava honoríficos ao falar com ele. Ele admitiu que achava intimidante sempre que ela falava com ele, e Takao disse que era normal sentir-se assim quando uma pessoa com quem você não era próximo falava com você sem honoríficos. Depois de ouvir isso, Nishikata teve a brilhante ideia de se dirigir a Takagi sem nenhum honorífico, esperando que a intimidasse. Infelizmente, ele perdeu todo o seu nervosismo depois de tentar fazer isso. Então Takagi perguntou por que ele tentou deixar de usar o honorífico ao se dirigir a ela. A princípio, ele negou ter feito isso. Mas Takagi disse a ele que sabia que ele estava mentindo, então ele admitiu que estava tentando intimidá-la. Takagi riu ao ouvir isso, mas o surpreendeu ao dizer que não se importaria se ele deixasse de usar o honorífico ao falar com ela. Nishikata sentiu que ela só disse isso porque queria provocá-lo, e ela, provando que ele estava certo quando disse que falar sem honoríficos mostrava o quão íntimas as pessoas eram umas com as outras. Imediatamente ele começou a corar, e ela o provocou por isso antes de dizer que ele poderia tentar dizer o nome dela com qualquer honorífico sempre que quisesse. Ela então se levantou para sair. Mas antes de chegar à porta, ela parou e começou a dizer o nome dele sem honoríficos, e perguntou se poderia chamar o nome dele com o honorífico. Avançando, Nishikata disse a ela que ela estava livre para fazer o que quisesse, porque ele sabia que se dissesse não, ela faria de qualquer maneira. De volta ao presente, Nishikata disse a si mesmo que quando o novo período começou, ele mostraria a Takagi que não era mais o bobalhão desinformado que era quando estavam no primeiro ano. Quando a escola retomou na semana seguinte, Nishikata entrou na sala determinado a mostrar a Takagi que era uma pessoa mudada. Quando ela entrou e o cumprimentou com um bom dia, sem provocá-la, ele a parabenizou por ter superado seu comportamento infantil, dizendo que era o comportamento apropriado para uma veterana. Ele também falou outras coisas sobre como deveriam ser mais maduros agora que estavam no segundo ano. Estudantes, então Takagi perguntou se ela poderia testar o quão maduro ele era. Determinado a provar que ela estava errada, Nishikata concordou, embora estivesse certo de que ela tinha um truque na manga. Takagi então fingiu ser uma curiosa do primeiro ano, aluno, e perguntou se ele tinha uma queda por alguém, o que o surpreendeu. No entanto, lembrou-se de que algo semelhante aconteceu em 100% Unrequited Love, anime que ele tinha assistido no dia anterior, então decidiu reencenar a cena repetindo o que foi dito. Ele não esperava que Takagi respondesse a ele usando as mesmas palavras do anime, e acidentalmente disse o nome dela sem nenhum honorífico. Quando percebeu o que havia feito, ele se desculpou, mas Takagi disse que estava tudo bem e o encorajou a repetir. Ele... tentativa, mas foi muito covarde, e no final acrescentou o honorífico. Takagi riu dele e disse que já que ele não conseguiu, teria que chamá-la de Takagi-senpai até que ela pedisse para parar. Alguns dias depois, Nishikata disputou uma queda de braço com seus amigos e ganhou cada jogo, então eles perguntaram como ele havia ficado tão forte. Ele se gabou de que era por causa de seu diário flexões, mas não teve coragem de admitir que não conseguia fazer mais do que 3 flexões para salvar sua vida. Enquanto eles faziam a queda de braço, não notaram quando Takagi passou pela janela e voltou para observá-los ao ver Takagi entre eles. Depois da escola, naquele dia, Nishikata ficou para limpar a sala de ciências, porque Takagi o colocou em apuros com o professor. Quando Takagi finalmente apareceu enquanto ele estava limpando, ele tentou ignorá-la, mas ela pediu que ele trouxesse uma cadeira para que pudessem conversar. Curioso, ele fez o que ela pediu, e ela o surpreendeu ao pedir para fazerem uma queda de braço, com ela. Pensando que ela não conhecia suas habilidades de queda de braço, Nishikata concordou em enfrentá-la, e ela disse que o perdedor teria que comprar suco para o vencedor no caminho para casa. Pouco antes de segurar a mão dela, ele de repente se lembrou do dia em que a salvou de cair no rio e congelou. Takagi percebeu sua hesitação, então perguntou se ele estava envergonhado de segurar a mão dela, e ele negou. No entanto, quando finalmente deram as mãos, Nishikata percebeu que as mãos de Takagi eram macias, o que o fez sentir coisas que não conseguia explicar. Isso também o deixou nervoso a ponto de sua palma ficar suada, e quando Takagi comentou, ele puxou a mão para enxugá-la na camisa. Quando eles começou a partida, ele percebeu que Takagi estava tendo dificuldades, o que o fez sentir-se como o Hulk. Assistindo enquanto ela tentava desesperadamente vencê-lo, ele baixou a guarda e quando ela notou isso, rapidamente usou isso a seu favor, ganhando a rodada para si. Nishikata não podia acreditar que tinha sido estúpido o suficiente para subestimá-la, então agarrou a chance de se redimir. Quando ela propôs que fizessem uma segunda rodada, Takagi o fez baixar a guarda desta vez perguntando se ele queria segurar sua mão no caminho para casa. Nishikata ficou tão chocado com a pergunta que não teve tempo de reagir, e ela bateu sua mão na mesa. Depois de perder pela segunda vez consecutiva, Nishikata recusou Então Takagi se ofereceu para ajudá-lo a terminar de limpar a sala. No caminho para casa mais tarde, Takagi lembrou Nishikata de que ele deveria comprar suco para ela, já que ela venceu a partida de queda de braço, então eles pararam na máquina de vender. Ainda estava triste por ter perdido para uma garota, mas ele se animou quando uma ideia lhe ocorreu. Isso aconteceu porque alguns dias atrás, ele estava saindo com Kimura e Hamaguchi perguntou-lhes o que significava agir de forma madura.
Em vez de responder a pergunta, Kimura perguntou se ele tinha uma queda por uma garota chamada Hoju, o que o surpreendeu. Quando ele tentou negar, Kimura disse que era dolorosamente óbvio que ele era um puxa-saco descarado por Hoju. Aconselhou-o a não tentar a sorte, porque Hoju não namoraria um perdedor como ele, já que ela preferia caras maduros. Hamaguchi disse-lhe para guardar os seus conselhos amorosos para si mesmo, pois só queria saber o que agir como um significava ser adulto. Depois de ouvir o que Hamaguchi disse, Nishikata deduziu que se pudesse aprender a agir de forma mais madura, Takagi pararia de provocar ele, então implorou a Kimura para contar o que ele sabia. Acredite se quiser, esse idiota inútil disse aos amigos que, para se ser maduro, eles tinham que beber café. De volta ao presente, Nishikata comprou uma lata de café na máquina de venda automática, esperando que isso mostrasse a Takaki sua maturidade. Quando Takagi viu a lata de café, ela apontou que ele não gostava de coisas amargas, mas Nishikata garantiu a ela que poderia lidar com o sabor do café. Isso porque ele tinha tomado alguns goles do café que sua mãe fazia para ela mesma, e estava certo de que todo café tinha o mesmo gosto. No entanto, ele logo aprendeu que café caseiro e café enlatado não eram iguais, porque após tomar um gole da latinha, percebeu que o café era amargo. Determinado a não perder a compostura na frente de Takagi, ele engoliu a bebida e mentiu que era refrescante, mas Takagi sabia que ele estava mentindo e riu dele. Ela então decidiu brincar com ele, dizendo que ficaria mais gostoso se ele bochechasse o café na boca um pouco. Nishikata, ingenuamente, acreditou no que ela disse e tentou, mas o sabor continuou o mesmo e Takagi continuou rindo dele. Cansado de ser o foco da atenção dela, ele pediu para ela pegar o